A eficiência do serviço policial seguramente, né, Alvernaz, passa por uma boa comunicação, né? É de suma importância pro trabalho aí, né, cara? Sem comunicação fica difícil. E a comunicação no âmbito da Polícia Militar, ela se faz pelos CIODs, né? CIODs aqui na capital, né? Interior da Copom, né? É, exatamente. E claro, não poderia deixar de fora, né? Haja visto que muita gente do 7º Batalhão pediu a presença dele aqui, né? O homem tem moral, né? Senhoras e senhores, recebam com todas as pompas Capitão Meneghel. Grande. Obrigado. E é isso, agradeço aí pelo convite. Bacana. E de igual forma, né? Capitão Meneghel, que está no CIODs, né? Sim. E a gente também vai contar com os nossos operadores, que são o pessoal da linha de frente também. Tem mais o contato com as viaturas, né? Tá ali manobrando de forma ímpar os microfones do CIODs. Senhoras e senhores, sargentos e Bete. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, show de bola. E para fechar aqui a bancada técnica, né, para compor, para falar sobre esse assunto tão importante, senhoras e senhores, Cabo Ariane. É um prazer estar com os senhores. Bacana, aí Prazer ó. é todo nosso. Hoje o time tá de peso, hein, Alvernaz? Grande. E claro, eu não posso deixar de apresentar ele, né? O senhor Saúde, Justiça e Paz. Saúde, Justiça Senão e você me Paz puxa pra a orelha, todos né? aí. Saúde, Justiça e Paz. Vamos bater um papo bacana aí, pessoal. Irado. E antes da gente ir pro nosso papo, o nosso ouvinte tem que saber que o nosso Policice, ele é mantido por uma livre iniciativa dos nossos ouvintes colaboradores. E a gente vai citar com senso de justiça os brabos que foram lá no PicPay e nos ajudaram nas assinaturas, sendo eles o Raylan Souza, Eduardo Nardi, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Sargento Michele Ferri, João Marcos, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, que inclusive deu show aí, hein? Cara bacana. Bacana. Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer e, claro, os nossos colaboradores prêmio, Nilcinho Oliveira. Vai lá, meu camarada. Fala de Souza, Alvernaz e demais ouvintes. Cara, que episódio bacana, hein? Sem dúvida aí um dos melhores. Foi uma honra ter participado. Eu queria dizer que é muito bacana da sua parte ter chamado a gente também, conhecer o Felipe, um futuro polícia aí, conhecer o Alvernaz, um camarada fenomenal, conhecer um pouco aí dos bastidores. E eu queria parabenizar o De Souza aí pelo empenho e disposição que ele tem em levar e trazer todo o equipamento. Não tenho dúvida aí que todo esforço aí será recompensado. E para finalizar, eu queria dizer que o Policice tem 2 caras humildes, esforçados, e é isso que o torna tão grande. Um forte abraço e tamo junto. Muito obrigado, Fabrício aí, que deu um show no nosso episódio, Meu né? vizinho ele, pô. Ficou irado o episódio Bacana. com os caras. Ficou bem bacana mesmo. É um prazer também ter o seu comentário aqui. E é isso aí. Se você está ouvindo o Policice, curte o nosso trabalho e quer nos ajudar financeiramente, saiba que com R$1 você já pode ajudar mensalmente nas assinaturas do PicPay. Vai lá no PicPay, o seu aplicativo de pagamento, pesquisa Policice, lá vai ter todos os planos de assinaturas de acordo com o seu grau de ajuda. Toda ajuda é muito bem-vinda e a gente é muito grato com isso. E claro, para finalizar aqui os nossos recados, a gente tem que honrar também os nossos patrocinadores. E os nossos patrocinadores começam sempre com o rei delas, né, Alvernaz? Grande Fábio Silva. Fábio Silva, o craque das criptomoedas. Ele viu uma oportunidade, né? Percebeu que foi para sonhar da RR. Pode isso, capitão. O camarada, depois que vai para RR, vira o mestre dos bitcoins, dos Ethereum. Tivesse investido em bitcoins lá atrás. Hein? Exatamente. Ele é fera e ele também quer conduzir você, ouvinte do Policice, a também ser fera nos seus investimentos. Então, quer comprar o seu bitcoin, quer comprar sua criptomoeda com segurança, Fábio.silva.souza no Instagram. Fábio.silva.souza no Instagram, né, Alvernaz? É isso aí, vai lá dar moral pro cara aí, ajuda o Policice também. Exatamente, dando uma moral pro cara, você dá uma moral pro Policice. E por fim, a de Sumos Engenharia é um ótimo recado também pros nossos ouvintes, né, Alvernaz? Rapaz, os caras são bons demais. Bom demais para a sua obra de engenharia civil, ou seja, vai construir sua casa, vai construir sua empresa, vai construir seu império, meu irmão. Os camaradas, eles são eficientes
para conduzir a sua construção civil ao nível de eficiência de um militar. A né? eficiência militar a seu dispor. Exatamente. Saiba que você pode contratar o serviço dos nossos camaradas que já foram militares, né? É uma empresa formada por 90% de ex-militares das Forças Armadas e eles vão levar a disciplina e a eficiência para dentro do seu empreendimento. adsumosengenharia.com.br adsumosengenharia.com.br. Ajudando os caras, você vai estar ajudando o Policis. Aonde missão dada é missão cumprida. Exatamente. Se errar, paga 10. Se errar, paga 10. E eles batem reboco cantando canções de TFM. Imagina, hein? Quero banhar-me. Em uma piscina de concreto, moleque. Show de bola. Então, sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policice. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda isso. Vai dar merda isso. Alvernaz, que tema importante falar sobre comunicação dentro da polícia militar, né, cara? Pra mim vai ser até bom pra tirar algumas dúvidas, entender algumas coisas do CIODES aí. Porque, rapaz, já de cara já vou fazer uma pergunta. Porque a gente trabalha na viatura, o rádio falando o tempo todo. Tem policiais que ele copia todas as ocorrências que o CIODES está passando. Exatamente. Eu, normalmente, eu copio a palavra prioridade e o número da minha viatura. E às vezes quando é na área da companhia. Porque aquilo ali vai dando uma agonia, cara. Vai me cansando ficar ouvindo o CIODES. Imagina vocês que trabalham lá dentro, ouvindo o tempo inteiro. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma visita técnica no CIODES. Pô, até bacana lá e tal, a estrutura. Olhei. Como é que é aguentar aquilo ali, aquele rádio o tempo inteiro na cabeça? É cansativo? A gente se acostuma, não tem jeito. Faz parte do serviço, né? Faz parte do serviço, mas acontece de pessoas que vão trabalhar lá porque acham que de repente o serviço é tranquilo, dá uma semana, pede pra sair. Não aguenta, né? Prefere ficar na rua. Eu não aguentaria não, cara. É comum, tem muita gente que vai pra lá e fala, é som do rádio o tempo todo. Eu atendendo o telefone falando código Q pras pessoas. E não aguento ficar uma semana e pede pra sair. É Caraca. complicado, cara. Não, e sargento, o senhor pontuou sobre uma coisa que eu ouço muito, né? Informalmente aqui, às vezes o camarada, ele tem esse pensamento de, poxa, eu tô um pouco saturado da rua, eu quero dar um leve, né? Aí o camarada inventa de ir pro CIODES, que é um caos. Eu imagino assim, eu nunca fui de CIODES, mas eu imagino que é um caos. Fazer inúmeras funções, é isso mesmo? Exato, né? Porque existe, eu acho que às vezes a má impressão da rua, que de repente as pessoas lá não estão fazendo nada. Mas o que acontece? Além de estar lidando com as ocorrências que chegam em tela, tá tendo que preencher as ocorrências encerradas, tá tendo que mexer na planilha de escala, tá tendo que sinalizar veículo. Então, às vezes são vários procedimentos que tem que ser feito ao mesmo tempo. Esse momento que tá preenchendo isso aí, que vem aquele famoso, dá um QRX aí. Sim. Quando você chama o CIODES. Além de, por exemplo, acontece às vezes do telefone tocar, né? Sim. Pode ser algum militar, pode ser alguma ocorrência na rua, alguma situação de rua que necessita falar com o operador. E tem outro ponto ali também, né? O senhor citou muitas coisas relacionadas ao serviço dos CIODES, mas eu acho que a principal delas é a relação com o pessoal da rua que não tá vendo nem o trabalho dos senhores e nem os senhores está vendo o nosso trabalho aqui na rua. Então, às vezes, esse jogo de cintura, eu imagino o seguinte, 2 cenários, um polícia de cabeça quente na rua Nossa. e o polícia de cabeça quente lá no CIODES. E ainda assim ter o profissionalismo que, cara, os senhores têm, assim, dá show nisso mesmo, mas fácil não é, né? Eu acho que tem que ter um bom senso, assim, entre ambas as partes, né? O operador tem que saber também que o policial na rua, ele tá sendo demandado, às vezes, em excesso, e reconhecer, às vezes, de repente, o mau humor, o estresse do cara, assim como vice-versa também, né? O cara também reconhecer que lá tem uma demanda muito alta. Mas é isso mesmo. E, Capitão Meneghel, novamente, agradecer a todos os senhores que se prontificaram a vir aqui no Policice. A gente fica muito feliz de receber os senhores. O senhor esteve no 7º Batalhão com a gente um longo tempo, como CPU, ou seja, Sim, trabalhando na rua, ouvindo os CIODES. sim.
E agora, do outro lado, o senhor vê diferença? Cara, um ponto bacana que você tocou aí, eu acho que todo mundo devia passar pelo CIODES, assim, pelo menos para fazer uma visita, né? Para ver como que é lá, porque é muito a questão do outro lado da moeda. Quando eu tava como CPU, às vezes a gente não entende algumas demandas, né? O CIODES pede alguma coisa e a gente às vezes tá naquela correria, e aí você fala assim, pô, mas eu tô resolvendo uma coisa importante aqui e o cara tá me pedindo uma informação, eu não posso passar depois. Só até uma informação que a gente acha que não é importante. Exato, né? Uma coisa aqui agora. Só que lá a gente lida com essa, hoje em dia a gente lida, né, não só na polícia, mas com essa questão da informação em tempo real, né? O WhatsApp, essa questão trouxe muito isso aí. Então, às vezes a gente às vezes tá precisando de um dado lá. Sim. Porque às vezes principalmente questão de ocorrência de vulto, né? Às vezes essa informação ela chega primeiro por outros veículos, principalmente pelo WhatsApp, que hoje é uma velocidade absurda, né? É uma velocidade absurda e por isso às vezes a gente demanda a rapidez nessa informação, né? Então quando a gente tá na rua a gente não consegue enxergar esse outro lado. Entendi. Aí a gente fala assim, pô, esse cara tá perturbando aí, pedindo essa informação, mas eu tô resolvendo outra coisa aqui, etc. E quando você vai pra lá, você vê que realmente, assim, às vezes é uma informação que a gente aqui na rua, às vezes não julgava importante, mas é uma coisa que a gente tá demandando rapidez ali, né? É interessante ver os dois lados, né? Da coisa, né? Principalmente o pessoal que trabalha como CPU, eu acho que seria interessante passar pelos CIODES, assim, pra ver, pelo menos fazer, como te falei, fazer uma visita técnica, né? Nem que fosse algo desse tipo aí, pra ver como que funciona lá dentro. Por que a gente tem essa demanda aí de rapidez, às vezes, na informação? Mais uma curiosidade aqui. O caso, às vezes, ocorrência de vulto, você citou aí o camarada baleado. O CIODES vai lá, pergunta quantos disparos, calibre, onde pegou, tudo. Os detalhes todos ali. E às vezes você ainda não tem, que você tá atendendo a ocorrência ainda, você não tem como falar. E até porque isso é questão de perito. A minha forma leiga de pensar é o seguinte: a quem interessa quantos disparos pegou, calibre que era, de que forma foi e aonde acertou esse disparo. Para mim é perícia. Mas o CIODES quer saber, eu queria saber o porquê que o CIODES tem tanta necessidade de saber disso e rápido, como o senhor pegou e citou. Uhum. Já aconteceu, o CIODES, não estava lá, mas eu já ouvi algumas histórias, né, de às vezes a informação de algumas ocorrências chegarem para algumas autoridades por outros meios que não o CIODES, né. Eu, no meu caso, por exemplo, a gente difunde esse tipo, tem alguns tipos de ocorrência que a gente difunde em alguns grupos de WhatsApp, principalmente, que tem algumas autoridades relacionadas ali, né? Então essa difusão ela vai para comandante de CPOM, para comandante geral, para secretário de segurança, né? Então, assim, eu pelo menos tento aliar as duas coisas, assim, aliar velocidade com precisão de informação. Sim. Porque também já aconteceu, por exemplo, outro dia aconteceu de um operador de uma outra instituição, não vou citar aqui, mas passou que teria uma ocorrência lá, por exemplo, de tentativa de homicídio, e quando a gente foi verificar, não era tentativa de homicídio. Era uma coisa totalmente diferente, era um cara que caiu de bicicleta. Nossa, mas bem foi diferente. passado pro CIODES por uma outra instituição que seria uma tentativa de homicídio. Então, assim, às vezes a gente, na pressa de divulgar, a gente pode divulgar uma coisa de uma informação totalmente errada e isso bate lá nas instâncias superiores, né? E naturalmente o governo vai querer saber as informações sobre as ocorrências pelos meios oficiais, né? Exatamente. Eu imagino o quão não seja interessante para o governo ter uma informação no WhatsApp pipocando e o meio oficial não ter uma resposta para aquilo. Eu acredito que muito do que o Alvernaz perguntou é respondido dessa forma, né? A questão que, mais focando no que você perguntou, o operador coloca essas informações na ocorrência dele, né? No preenchimento que ele faz, essa questão aí de quantos disparos. A gente não é assim, como você falou, isso é uma coisa de perícia, né? Não dá pra gente ficar ali às vezes contando quantos disparos o cara tomou, ou região, mas a grosso modo, né? Ele coloca, geralmente, se o Zibete puder complementar, ele coloca a grosso modo isso aí, preenche na... Não, mas por exemplo, as ocorrências hoje são praticamente online, né? Então eu faço a ocorrência aqui, vocês têm acesso às informações dessa ocorrência no CIODES, não tem? Sim. Porque eu falei assim, por que às vezes o CIODES carece tanto essa informação naquele momento,
se depois, posteriormente, vai constar na ocorrência os dados todos ali. É justamente para repassar essa informação, por exemplo, para não sair num Cariacica DNews da vida, que às vezes você nem confeccionou a ocorrência, tá sua foto lá e tudo. Então, é importante entender que os CIODs, eles são várias instituições juntas, né? Nós somos, na verdade, o Copom. São várias instituições. Então, no momento que o operador está preenchendo esses dados, o bombeiro está recebendo, a prefeitura municipal está recebendo. Olha que interessante. Várias pessoas estão recebendo no momento que a gente está preenchendo. Quando o senhor preencher lá na sua ocorrência, o que vai acontecer é que depois de um tempo, você vai lá para a companhia, vai lá para a delegacia e vai preencher o histórico detalhado. Mas quando a gente pede o retorno, outras instituições já estão recebendo automaticamente, para não ter um telefone sem fio. Né? Sim. Porque às vezes a gente recebe e aí comenta com o operador do lado. Aí já comentou com o bombeiro, já comentou. Qual é a forma oficial disso? O preenchimento do meu retorno da ocorrência. Sim. Entendeu? É só uma questão mesmo do mesmo numeral de ocorrência, a gente chama até de BA. Né, que é o boletim de atendimento. De atendimento. Os senhores têm o BU, que é unificado. O boletim unificado dos senhores, e nós temos o atendimento. Esse de atendimento é que vai estar automaticamente, a partir do momento que eu salvo esse boletim, já vai para todas as instituições envolvidas naquela ocorrência. Para o trânsito, para a prefeitura, para o bombeiro, para a PC, vai para todo mundo de uma vez só. E dessa forma vai chegar mais unificado para as instâncias superiores, como o capitão falou, né? Isso. 8 anos. Na mercearia dela aí foi levado 2 pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo tio QSL. Olha, a gente já começou em alta velocidade aí, é bacana, mas eu acho interessante pro nosso ouvinte a gente também dar um explanado sobre o que é o CIODs, né? A gente já citou muita coisa relacionada ao serviço policial, né? Mas eu acho que é do imaginário de todo mundo, tanto dos policiais e tanto da sociedade civil, às vezes conhecer muito pouco do que rola ali nos CIODs. O que na verdade é o CIODs, né? Achei interessante colocar assim, né? Vamos falar assim de como começa a partir de uma ligação, né? E como ela termina. O fluxo dessa informação. Às vezes o cidadão ele liga para o CIODs e ele imagina que quem vai atendê-lo lá na outra ponta é um policial ou um bombeiro, né? Que seja, quando ele liga um 93. Vamos deixar claro que não é assim. Existe um call center, né? É um call center terceirizado, como se você ligasse para qualquer outra, ligasse para Vivo, por exemplo, para uma operadora de telefone e etc. Alguém tentando cancelar uma linha da Vivo. Isso, algo do tipo. Você é atendido por um call center, e aquele call center ele é composto por civis. Mas não é tão difícil quanto cancelar uma linha da Vivo, não, né? Ele é composto por civis, esses civis eles passam por um treinamento, né? E às vezes a pessoa ela não entende por que eles fazem as perguntas. Então aquelas perguntas ali, elas têm o condão justamente de direcionar. A gente precisa daquelas informações, né? Pergunta lá onde que a pessoa tá, né? Às vezes uma situação, por exemplo, de um agressor, se o agressor tá no local, se ele tá armado, o que a pessoa tá vendo, a gente precisa daquelas informações. E a pessoa às vezes acha que ela tá ligando e quem tá atendendo ela é um policial, sim, né? Sim. Às vezes a pessoa pergunta assim, você tá vindo? A pessoa acha até que a pessoa que atende ela é a pessoa que vai atender a ocorrência, né? Exatamente. Mas aí depois que o call center ele recebe essa ligação, ele pega essas informações, ele gera a ocorrência. E assim que ele gera a ocorrência, ela bate lá na tela do operador. E aí, se o Beth puder complementar, a partir do momento que ela bate lá na tela do operador... A partir do momento que ela bate na tela do operador, já vai ter as informações básicas, endereço, os dados do incidente, né? Se é uma situação de Maria da Penha, se é uma briga. Tem que ter ali no mínimo dados necessários para a viatura poder chegar até o local do fato, né? Às vezes as pessoas acham que a gente liga 190, se pedem muitos dados, mas esses dados são necessários. É comum às vezes a pessoa ligar e falar assim, eu moro perto do bar do João. No bar do João. Essa é ótima. Acha que a viatura consegue chegar lá por referências. Não, sargento, só complementando, desculpa interromper o senhor, porque essa é ótima, né, Alvernaz? Às vezes o solicitante, né, e sem má fé, né, claro, fala bem assim, tá acontecendo uma briga no bar do João, porém não tem na placa do bar. Bar do João é o bar cujo proprietário é o seu João. E a guarnição não vai saber, né? Então é por isso que o senhor tava falando, né, que pro DRO ali chega
essas informações. São situações só por referência, ou conforme eu falei, citam um estabelecimento, que às vezes não tem placa de identificação nem nada. Acontece de citar moradores, achando que de repente o policial ele vai saber o nome de todos os moradores da região, não é o que acontece. E a gente tendo esses elementos básicos, a gente despacha a viatura. E aí faz contato com o pessoal que tá na rua, e aí sim o atendimento da polícia ao cidadão é concretizado. Ou seja, tem toda essa cadeia de comunicação, né? Exato. E o que mais interessante também, que eu gostaria de colocar aqui no episódio, é o quão a integração das instituições que o CIODES fez, né, na Grande Vitória, ela foi necessária. Porque eu imagino que nos interiores não existam os CIODES integrados da forma que é. Eu tô errado? Eu acredito que uma parte sul do estado tenha já essa integração. Mas que é Cachoeiro. interiorzão não, mesmo. Aí não. Tem alguns lugares que você liga direto pra companhia. Lá, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no interior, por exemplo, Nova Venécia, quando você liga um 90, ela cai dentro do batalhão, né? Acho que a maioria dos interiores aí acontece dessa forma. Mesmo um camarada que operava o rádio, ele atendia as ligações. Então era um policial militar que atendia, né? Conversava com a pessoa, e às vezes lá no interior é mais fácil porque, como a cidade é pequena, as viaturas já têm a referência, o pessoal conhece onde as coisas ficam, né? E a demanda também, né? A demanda é menor. Agora aqui, igual a gente tava falando, aqui você fala, o bar do João, o cara não sabe. Lá no interior, geralmente o cara sabe. Sabe que é o bar do seu João, né? Exatamente, já fica mais fácil. Né? Não tem essa logística toda no interior, né? Mas aqui a gente já tem toda essa cadeia aí, né? Ou seja, a alta demanda que os grandes centros urbanos, seja ele em Cachoeiro de Itapemirim, que é um grande centro urbano, que dirá a Grande Vitória, né? Que é absurdo. E as cidades da Grande Vitória é impressionante que elas são muito próximas, né? Talvez o nosso ouvinte que não é do Espírito Santo não tenha o referencial do que é a região metropolitana do Espírito Santo, né? Às vezes a capital dos outros estados, tipo São Paulo, só a cidade de São Paulo já é muito, muito, muito grande. Aqui não, aqui é um aglomerado de cidades onde que uma ocorrência pode estar acontecendo em Cariacica, por exemplo, e com uma facilidade pode se desdobrar para Vila Velha, porque é muito pequeno. E é isso a necessidade de se integrar as instituições ali, né? Exatamente. Exato. Um operador avisa o outro, né? Já tá em uma integração da ocorrência, já tá na tela do outro operador, ele já ter ciência imediata do fato que tá acontecendo. É literalmente a uma distância de um grito, né? Exato. Isso é muito bom, isso facilita muita coisa, né? E quais instituições que estão no CIODES? Hoje a gente tem a Polícia Militar, Polícia Civil, a Sejus, né? Polícia Penal, Exato, Polícia Penal. A gente tem o Corpo de Bombeiros e a gente tem a Guarda Municipal de Vitória. E eu tenho certeza que isso traz uma eficiência enorme para o serviço, porque às vezes a gente mesmo da rua, a gente se vê nessas situações. Eu e o Alvernais, quando a gente trabalhava junto, a gente se via muito nessas situações onde tinha uma dúvida na ocorrência que, poxa, seria interessante conversar com um delegado antes de ir para a delegacia, para não evitar, por exemplo, que uma viatura seja deslocada indevidamente para uma delegacia, depois, não, vocês vão ter que ir para Vitória agora. Não, eu já fui em várias delegacias. E olha só que interessante, integrar isso, eu acredito que essa foi a ideia, né, comandante? Sim, exato. Isso aí é uma coisa que acontece muito lá, né? Questão da natureza da ocorrência. Às vezes a gente tem uma ocorrência que ela tá ali envolvendo familiar, e aí aparece a dúvida, por exemplo, vai para onde? Vai para o plantão da mulher? Vai para regional? Então a gente pega essa dúvida, a gente tem um policial civil lá, junto com a gente, a gente leva essa dúvida para ele, porque, querendo ou não, é muito dinâmico, todo dia aparecem situações novas, que a gente às vezes já lidou, às vezes algumas a gente nunca teve contato. E aí ele faz contato com o delegado e a gente explica pro delegado a situação, e o delegado fala, não, traz aqui mesmo, eu vou receber, não, essa aí é na regional, não, essa aqui traz pra cá, e a gente vai e passa pra viatura justamente para não ter esse deslocamento desnecessário da viatura até um local onde a ocorrência não vai ser recebida, né? Eficiência, né, no serviço amplo, né? Exatamente. Pode acontecer às vezes, vamos citar uma situação, um acidente de trânsito, né? A viatura chega no local do atendimento, a vítima já foi socorrida. De imediato a gente já vai ter acesso, por exemplo, ao boletim do bombeiro. Para saber para onde foi socorrida, para qual hospital foi, o nome da pessoa.
já facilitar o posterior deslocamento da viatura até o hospital, por exemplo. Ou seja, no Espírito Santo, a integração do CIODES, ela permite, por exemplo, o cidadão que precisou de bombeiro, vai ligar 190. Exato. Precisou de polícia civil, vai ligar 190. E isso é muito interessante, né? Isso traz uma facilidade tanto para quem precisa, né? Que não vai precisar decorar vários números. Já pensou ter que ligar lá pra Polícia Civil, né? Aí você decora o número. Agora eu preciso da Polícia Penal. Não, a unificação disso é muito interessante. E uma coisa é interessante também, a gente dá um adendo, né? Eu acho que a única instituição que não é unificada no CIODES, na Grande Vitória, é o SAMU, né? Eu acho que devido até à particularidade do serviço deles, né? Porque demanda toda uma central médica para saber... Entendi. Para entender o que está acontecendo na rua, esse médico que tem que liberar. Eu não sei se o Estado já tentou, eu acho que seria bom pra gente, né? Mas até esse momento eles não tiveram essa integração. Ou seja, 192 a sociedade vai ter que decorar. Exato. A base ali do SAMU, você passa ali, você repara que ela é uma base grande. Então talvez seja isso a questão que o Zibete falou. Talvez eles demandem um pouco mais de espaço, né? Até porque eles têm aquelas viaturas grandes, né? Que tem que ficar na base. Então talvez por isso não seja possível ainda essa integração. Mas talvez futuramente, quem sabe, alguém deles lá dentro, né? Sim. Assim, por exemplo, como fica o bombeiro, alguém lá dentro, poderia ficar alguém do SAMU, não sei. Mas por enquanto ainda não é integrado. É engraçado que inicialmente a gente estava falando a respeito do relacionamento, né? Muito do DRO com o pessoal da rua. Sim. E o SAMU causa um estresse. Porque, como a gente não tem esse contato direto com eles, acaba que o pessoal da rua tá... CIODES, fale com o SAMU, a ambulância não chegou Fala aí ainda. com o SAMU, eu não sei o verdade. que e tal. E aí a gente fala, não, vamos tentar contato. Só A polícia cobra o CIODES. Exatamente. Só que o nosso contato com o SAMU é via 192. O mesmo que É o o policial mesmo que o da policial. rua faria o contato, Eu né? achei que vocês sabiam. Nunca mais vou cobrar o CIODES. Que essa bom. viatura do Uma boa SAMU tá chegando aí. informação. Aí, ó. Informação interessante. Bacana. Já não vou informação cobrar mais. Já interessante. ganhamos um, hein? Já Aí ganhamos. sim. Show de bola. A ideia é essa. E aí acaba que o mesmo peso que o DRO tem de ligar pro SAMU e cobrar uma ambulância é que o policial na rua vai ter. E às vezes o estresse que causa é que o SAMU fala, não, fala com o policial que tá lá no local pra ligar pra cá. Eu falo, não, mas poxa, o SAMU não tá lá? Não, não tá. É bom deixar claro que a instituição, o SAMU é totalmente desconexa com o CIODES. 8 anos. Na mercearia dela aí foi levado 2 pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo tio QSL. E uma das coisas com toda certeza que me levou a fazer esse episódio aqui do CIODES, né? Além da importância do CIODES mesmo enquanto uma integração, é muito bom saber isso, né? Eu não sei se em outros estados tem outros CIODES. Tem, capitão? Em São Paulo a gente sabe que tem, né? Em São Paulo tem e uma estrutura gigantesca, né? Não sei se é integrado, mas... Justamente isso que eu vejo, né? Eu acho que no Espírito Santo a gente pode estar fazendo um golaço nisso, né? Sim. É muito bacana saber essa integração. E o principal dessa questão da integração é eficiência na comunicação de um serviço policial ou de um serviço no atendimento da população, né? Defesa civil. Por quê? Porque a comunicação, ela não é parte do serviço, ela é o serviço, né? Não existe nada que auxilie mais um serviço policial, um serviço militar, do que uma boa comunicação. Os nossos militares das forças, por exemplo, eles sabem disso muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Uma comunicação bem feita ganha guerra. Essa informatização que aconteceu no estado, de certa maneira, contribuiu, né? Por exemplo, o sistema DEON, o policial faz a ocorrência, né? A ocorrência, ela é lida lá pelo delegado, pelo escrivão no mesmo sistema, aquele mesmo sistema já consegue fazer todo um inquérito digitalizado, e isso é um avanço. Olha né? só, né? Isso é um Golaço, avanço. cara, golaço. O mesmo número de ocorrência, você consegue ter o fato narrado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, né? E por outros órgãos, se acontecer, por exemplo, uma situação que envolve socorro, a gente tem o acesso ali também ao relatório do bombeiro, e tudo isso com um único numeral. Isso é... A gente não precisa ter por exemplo, um número de protocolo para cada instituição, Sim, é um número sim. único. Não, e a gente falou muito sobre integração das instituições, mas até dentro da Polícia Militar, só a Polícia Militar
Cara, como o rádio ele tem o potencial de fazer o nosso serviço ser muito, muito mais eficiente do que meramente joga 20 viaturas na rua. Cara, 20 viaturas vira 200 se essas viaturas estão trabalhando em conjunto. Isso é bizarro, né? Eu sou meio nerd para as questões de história e é muito interessante ver que na Segunda Guerra Mundial o exército nazista veio varrendo a Europa toda. E o jogo virou quando eles conseguiram quebrar a criptografia da Alemanha nazista. Tem até aquele filme, né? Quando quebraram, O jogo da imitação. também, o jogo da imitação, né, do Alan Turing. Isso. E assim, só conseguiram desarticular muito do exército nazista por causa da comunicação. Não foi um canhão que eles inventaram. Não, foi meramente saber como que os caras se comunicavam, aonde que os caras estavam se mobilizando, porque, cara, você pode ter a tropa mais... Você pode ter os Capitães Nascimento, uma tropa de Capitão Nascimento, mas sem comunicação adequada, sem comando, vai, né? Tem que ter informação, né, cara? Informação é importante. Não, com certeza. Isso aí é comunicação, como você falou, ela é primordial, né? Não só para serviço policial, mas superioridade tudo, tática, né? Exatamente. E eu fico sempre impressionado com os sistemas que é montado para fazer isso funcionar, né? Não deve ser fácil. Não deve ser qualquer sistema. Eu gostaria que os senhores explanassem um pouco da estrutura dos senhores, inclusive para a população saber que quando eles ligarem lá e que no segundo toque já atende, isso aí não é de graça, né? Isso aí realmente é recurso público sendo destinado de uma forma bem bacana para auxiliar mesmo na população, né? Bem, o sistema lá, ele acontece da seguinte maneira, né? Como a gente já falou, existe um grupo de atendentes, né? Uma empresa terceirizada que faz esse atendimento, registra ali um boletim de chamado, e esse boletim de chamado vai ser distribuído entre os batalhões conforme for o município do boletim de chamado. Se é um boletim de chamado na área de Cariacica, vai ser despachado para aquela pessoa que está operando o rádio do 7º Batalhão. Pro operador de rádio de Cariacica, né? Exatamente. E tem questão de prioridade também da situação, do risco? Sim, as ocorrências elas são geradas conforme um grau de prioridade, né? Um grau de prioridade baixo, que geralmente são situações que não demandam atendimento de viatura, são um registro telefônico, prioridade média, e o alerta vermelho, que seria prioridade alta ou urgência. Então eles fizeram esse escalonamento aí de prioridade. E quem classifica como alerta vermelho? Seria o operador do call center. Do call center. É ele que está atendendo a ligação. Olha a responsabilidade desse cara, hein, Alvernaz? Como ele está atendendo a ligação, ele está na linha ali com a pessoa, ele está ouvindo o desespero da pessoa, que seja o nervosismo. Então, entende ali que é uma situação de perigo, urgência. E o alerta vermelho demora a chegar as informações pro operador. Exato. O que eu tenho é só isso aqui, depois vou esperar chegar mais na tela. Exato, é porque como o atendente está na linha com a pessoa já fala, por exemplo, me fala onde é a situação. Aí a pessoa fala, Expedito Garcia, em frente a tal local. Então, ele já cria o alerta. E esse alerta é pra gente saber que vai vir uma situação prioritária logo em seguida. Pra ser mais claro, assim, e factível pro ouvinte, tá acontecendo um homem apontando a arma pra uma mulher nesse exato momento, e a pessoa liga pro call center, estou vendo um homem apontando a arma pra uma mulher na Expedito Garcia. Exato. O call center já manda essa informação, embora tenha mais É uma informação preliminar e posteriormente o operador completa as informações. E uma curiosidade minha, né, que sempre trabalhou aqui na rua. Esse lance de travar a tela, como é que funciona isso, né? Isso eu acredito que... Como o alerta vermelho, como ele é uma situação de alta prioridade, ele já aparece ali, né? Uma janela já informando. Alerta vermelho. É como se o sistema forçasse o operador a não tomar outra atitude, senão despachar para a viatura da rua. É até uma forma eficiente, né? É uma forma do sistema priorizar aquele atendimento ali, né? E travar até que você despache para aquela... É uma ferramenta do sistema, né? De novo, a importância e a responsabilidade do cara do call center, hein? Ele pode travar os CIODs. Pode. E a responsabilidade da população em não ficar dando trote. Exato. Não ficar ligando pros CIODs em coisas que não são casos de defesa civil, poxa. Né? Isso é muito importante. E tem muito trote hoje em dia? Porque antigamente, Nossa, antigamente passava no jornal. Tá assistindo jornal em casa, meio-dia.
cara passou trote no CIOD, era informação de jornal. Hoje em dia você não vê mais essas informações, até para não estar divulgando isso. Tem muito ainda. Bastante. É interessante deixar bem claro que lá é um civil que está atendendo e por ele não ter um treinamento militar, não ser um policial para poder distinguir o que é uma ocorrência concreta, o que é um trote, ele tem que gerar tudo que chega para ele. Tudo que chega para ele. É obrigação, né? Sim, e aí, quando ele faz esse atendimento de prioridade, por exemplo, no alerta vermelho, algumas coisas chegam pra gente que a gente olha e fala, não, isso aqui não é uma prioridade. Mas porque a gente tem conhecimento da rua, de atendimento de ocorrência e tal, mas eles não têm. E aí, às vezes a gente tá lá fazendo retorno de ocorrência, atendendo o oficial COP, atendendo não sei o que, e o telefone tocando e puf, a tela trava. Aparece um alerta vermelho que a gente tem que despachar. O pessoal do call center, até por não ter o emocional treinado, ter a frieza de atender uma pessoa e não absorver aquilo que a pessoa está passando, né, sentir que a pessoa está passando, às vezes acaba gerando o alerta vermelho, né, porque se assustou, né, eles são parte da população. Eles são civis. Sim. Né? Então, eles se veem naquela situação exatamente. também, Então, né? quando eles veem uma situação, por exemplo, sei lá, de um acidente de trânsito que Perdeu talvez uma perna. fosse um pouco mais grave, Entendi. vai gerar pra gente como alerta vermelho. Muitas situações que a gente atende normalmente na rua, que geralmente são atendidas e resolvidas no local pela guarnição, inicialmente começaram como alerta vermelho. Ó, guarnição, alerta vermelho, assim, assado. A guarnição fala, CIOD, resolvido no local. Exatamente. Porque a gente tem mais frieza, a gente consegue resolver e orientar as pessoas friamente. Eles não têm essa sensibilidade. Talvez sejam sensíveis demais, na verdade, né? E aí acabam absorvendo tudo que chega pra eles. E aproveita que tem muito trote, que tem muita informação imprecisa. O Alvernaz perguntou sobre isso. Essa palhaçada ainda existe? Existe. Eu ia falar, Que coisa complementando aí o escrota, gente. que a Arena estava falando, a gente faz no final de todo o serviço lá, das 24 horas no caso, a gente faz uma tabela. A gente lida muito com número, com estatística lá no CIODES também, né? A gente contabiliza muita coisa. Então a gente tem uma tabela lá, por exemplo, que a gente preenche no final das 24 horas do número de chamadas recebidas. E essa tabela ela é toda detalhada, ela tem quantas chamadas recebidas a região metropolitana da Grande Vitória recebeu, né? O CIODES recebeu. Então, salvo engano, os IBETs mexem nessa tabela, é por volta de 5.000 e alguma coisa chamadas. Vamos pegar uma média de chamadas em 24 horas. A gente tem 5.000 chamadas. Então aí quando você pega o número de ocorrências geradas, você vê uma grande distância entre o número de chamadas e o número de ocorrências. Ou seja, essa diferença, grande parte dela, não tudo, mas grande parte é trote. Nossa. Às vezes não é trote, às vezes a pessoa liga imaginando que ela tá ali com uma situação de polícia. Por exemplo, a pessoa liga para fazer uma reclamação, por exemplo, que é da competência da prefeitura. Sim. E aí o CIODES orienta, olha, cidadão, isso aí é com a prefeitura, você tem que procurar a prefeitura. Ok, não gerou. Tudo bem, é uma chamada que a pessoa fez que não foi gerada uma ocorrência. Porém, dentro desse número aí tem muito trote ainda. Tem bastante trote. Tem outra situação também que é a questão da massificação de, por exemplo, esses mensageiros instantâneos, o WhatsApp, o Telegram. Acontece muitas vezes de notícias falsas, né? O fulano de tal tá em tal bar, tá cometendo crime. Isso. É comum também esse tipo de ligação. Tá rodando notícia no WhatsApp de uma pessoa que tá cometendo crime e ele tá em tal local. Isso tem se tornado também comum e já tem um histórico, não aqui no estado, ainda bem, mas em outros estados, desse tipo de notícia de WhatsApp promover linchamento ou morte. Nossa. É uma situação bem peculiar, tem que ter um certo cuidado. Uma fake news que pode ser perigosa pra caramba, né? Acontece. Agora, uma pergunta que eu gostaria que a resposta fosse positiva, né? Vamos ver. É possível identificar esses safados que ficam dando trote pro CIODES? É meio complicado, assim, ao meu ver, né? Mas é possível. Em alguns casos, sim, né? Olha aí. Eu vou falar uma situação. Telefones fixos. Por exemplo, a Anatel tem um serviço de busca de orelhões. Tem como saber, sim, né?
Como o 90 é um serviço gratuito, você pode ligar de qualquer local, mas às vezes acontece da pessoa falar que está acontecendo a seguinte situação em tal endereço, quando você busca o telefone, ele está falando de outro município. Isso já aconteceu diversas vezes. E é um transtorno Sim. por causa de uma informação falsa e um trote, mas fica o recado aos engraçadinhos, né? Exatamente. Que porventura estão ouvindo o Policice e possa achar que não vai dar nada. Olha aí. Quem sabe um dia pode vir um inquérito pra você responder sobre isso, né? Porque é muito Exatamente. sério, né, gente? Isso aí. Principalmente a pessoa que liga de celular, a gente tem lá o número. O número fica registrado, né, de onde você ligou, né, do celular que você ligou. Então, assim, questão de celular é possível você rastrear aí o autor do trote, né? Exatamente. E são muitos. O engraçadão, então, Infelizmente. uma hora a casa pode cair, né? Porque a gente tá lidando, gente, com... Não é brincadeirinha, poxa. Não é tipo assim, olha só como é que eu sou o zoeiro da turma. Não, cara. Às vezes é o seu trote retardou uma operação correta, alguém que tava precisando, uma mulher sendo agredida. Existem acidentes, por exemplo, que os bombeiros dão... O meu concunhado, ele é bombeiro e ele me fala muito da atuação dos bombeiros relacionado a primeiros socorros em situações graves. E, cara, é perceptível, às vezes, um acidente muito grave, segundos pode determinar se aquela pessoa vai viver ou não. E por causa do seu trote, engraçadinho, esse camarada, de repente, foi a óbito ou se complicou, né? Então... Vamos ter um pouco de peso na consciência com isso, né? O nosso ouvinte geralmente é um ouvinte qualificado. Nem existia mais, na moral. Eu achava também, Alvernaz, porque é algo tão bobo, né, cara? Rapaz, é algo tão pueril. Tem acontecido mas... coisas estranhas, por exemplo. Esse dia eu estava aqui, os meninos aí desligaram meu relógio. Isso é coisa da década de 80, 90. Os meninos ainda fazem essas bobeiras. Ainda fazem trote. Isso eu achei que tinha acabado. Fazem. Cara, porque antigamente era coisa tão séria antigamente era que o a governo fazia campanha propaganda. também, né? Falava no jornal, pô, ó, pra não ligar por causa disso, daquilo. Então. Hoje em dia eles pararam de falar. Né? O pessoal tocava muita campainha antigamente também, né? Tocava a campainha e saia correndo. Mas aí que tá. Ouvi dizer que eles faziam isso. Ouvi dizer? Um menino que tem um sobrenome Meneghel uma época atrás aí, né? ouvi falar que entendi, fazia entendi. isso. Mas, ó, esse tipo de trote, meu amigo, aí é criançada, né? O problema é quando escalam uma situação muito mais grave, como um Exato. CIODES. Gente, vão deixar o trote, sei lá, liga pro seu amiguinho. Agora não liga pro 190 pra dar trote, não. Fica aí o nosso... E não fica apelo. desligando a minha energia, não, que até a internet voltar. Ainda bem que tinha acabado o jogo do Neymar, porque eu tava vendo pela internet. Você desliga na hora ali, bicho, eu ia ficar muito puto com esse Você moleque. ia ficar chateado, Como né? não foi na hora do jogo, eu fiquei rindo, né? Show de bola. Moleque presepeiro. 8 anos. Na mercearia dela aí foi levado 2 pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo tio, que é sério. Cara, mas tá sendo muito bacana esse papo que a gente tá tendo aqui, né, Alvernaz? Com certeza. E eu tenho certeza que o ouvinte também tá matando muitas curiosidades sobre esse serviço que é eficiente, um serviço muito bacana. E assim, se na rua, no nosso serviço de policial atendendo a população, já é uma caixinha de surpresas, né? A polícia e futebol é igualzinho, né? É engraçado, né? São ocorrências A engraçadas. quebra de expectativa o tempo Ocorrências trágicas, ocorrências tristes, ocorrências que te deixam... É um parque de diversões de emoções, tá? todo. Emaranhado. É emaranhado. Os CIODES, eu imagino também o que os senhores devam passar lá, meus amigos. Tem algumas ocorrências que marcaram? A princípio, o que é que acontece? O cidadão, em grande parte por falta de orientação, muitas vezes liga para o 90, para a polícia mesmo, achando que a polícia pode resolver tudo, né? E não é esse o caso. Eu acho que deveria ter um pouco mais de orientação ao cidadão nesse quesito, não por parte do governo, mas das outras instituições também, né? Por exemplo, é comum a pessoa ligar para o 90 pedir para alegar que a loja não quer realizar a garantia do produto Exatamente. e quer que a polícia resolva. É uma porque- situação de outro órgão, E a outra polícia instituição. é enviada pra lá. Ela vai. Alvernaz, é porque os camaradas Vai. ficam vendo programa de patrulha do consumidor Celso Russomano. Aquele presepeiro. e acham que a vida real, pelo amor de Deus, meus amigos. Chama na polícia, aquele presepeiro. Rapaz, é muito complicado, mas... Outras situações também ainda quem tem aquela mentalidade que a polícia é ruim, que a polícia passa na rua, fala pro filho, vou mandar a polícia te pegar. Exatamente. Por exemplo, de pai e mãe
ligar pro 90, pedir pro policial ir lá disciplinar o não. filho. Exato. Filho de Sim. 6, 7 anos de idade, piada. fazendo bagunça em casa. Em algum momento ele vai falar que é piada. Quer Até ver o outro final do legal também? Ó, essa é muito corriqueira. Às vezes o cara vai pro bar, toma umas e outras, ele chega em casa, né? Aí a mulher liga pro 90 e fala assim, o meu marido bebeu. Aí a gente pergunta, não, senhora, a senhora foi agredida? Ele te bateu. Ele te bateu, alguma coisa do tipo? Não. Ele que ele sai pro bar e bebe, aí eu fico chateado, eu queria que só que vocês viessem aqui dar um susto nele. Só um susto. Eles adoram a polícia pra isso assustar, aí. A gente acha que a gente, né, vai lá dar um susto no cara. Meu A gente fala, Deus pô, do minha céu. senhora, mas a polícia não pode dar um susto aí no seu marido, né? Ele fez alguma coisa, Até porque não é cometeu algum assombração. crime. Não, ele só chegou aqui... bebeu e chegou tarde, eu queria que vocês dessem um susto nele, etc. O cara acha que pode beber, pô. Essa aí Sacanagem também, né? Essa é corriqueira. Um trabalhador honesto comprar uma cerveja e beber. Tá de Você tá sacanagem. de brincadeira. Nos dias de hoje? É engraçado que a gente tenta equilibrar os nossos sentimentos com a galera que tá na rua. Eu tô 2 meses no CEODES. 2 meses. E aí, por exemplo, rola uma ocorrência de vulto, de prioridade, eu fico lá, né? Daquele jeito. Porque Morrendo já lá no lembra rádio. que a senhora já passou aqui também. Exatamente. É Morrendo. quarta cia, né? Quarta cia. Morrendo pra poder atender junto com o policial e tentar ajudar o máximo que a gente pode. Só que nem sempre isso acontece, né? Manter a calma no atendimento de ocorrência, assim, às vezes é extremamente difícil. Não, eu acho o seguinte, prioridade, quem tem que falar no rádio é quem tá pedindo prioridade. Certo, O cara ficar certíssimo. perguntando só vai atrapalhar, porque o cara não falou porque não tive como falar ainda. Entendeu? Isso, e acontece muito do cara pedir prioridade. Aí, por algum motivo, ele não continua a frase dele. Aí começa, onde você tá? Não, fala aí, guerreiro. Eu não sei o quê. E começa todo mundo a modular o ao batalhão mesmo inteiro tempo. falando. Exatamente. E aí a gente tenta colher essas informações para poder ter uma unidade na informação, né? Sim, Justamente sim. pra gente mandar as viaturas pro local certo. E algumas ocorrências que são geradas, como na semana passada, uma mulher, foi até Maria da Penha, né? Os militares que trabalharam comigo sabem que a minha paciência com Maria da Penha é bem curta, é bastante curta, mas ela ligou falando muito baixo, o call center não conseguia entender, só sabia que ela estava em perigo e transferiu para mim. Né? E aí eu tentava falar com ela e super baixo e tal, mandei viatura no lugar e ela falou que eu não podia ir e que ela estava trancada no banheiro e que o agressor tinha dormido do lado de fora da porta. Nossa. E ela não tinha como sair para avisar a viatura que estava em frente da casa dela, né? E nesse momento eu tentando ajudar à distância a sair do local e ver se ela conseguia fazer algum tipo de barulho para os policiais que estavam na rua identificarem a casa dela, que foi extremamente difícil. Quando ela conseguiu fazer alguma coisa que os militares perceberam, o rapaz acordou e ele já estava com uma faca. E aí ficou uma situação extremamente estressante no lugar. Meu Deus do céu. Né? Só que, graças a Deus, os militares estavam com giroflex, ela apontou para a polícia e aí ele desarmou. Ele desarmou. Deu uma baixada na bola. Né? Acabou que a guarnição conseguiu deter lá o engraçadinho, levou pra PEN, né? Mas foi uma situação, assim, inusitada pra mim, no mínimo. Até inusitada. meio agoniante, né? Bastante. Porque eu sabia que não era qualquer coisa que ela podia fazer. Sim. Ela tinha que fazer alguma coisa que alertasse os militares. Porque se ela acordasse o sujeito e os militares não percebessem onde ela estava, provavelmente ele ia pegar ela de refém, ela ia desligar o telefone quando acontece algumas vezes, Caraca. da gente estar falando com a solicitante, ela desligar e não atender mais, e acaba que a gente fala, ó, viatura, a gente não teve contato, patrulhamento normal. Mas no coração fica aquele aperto, a gente sabe que o cara tá lá, Pode dar merda. né? Que ele tá Caraca. mantendo em refém. E aí é de tudo, desde a ocorrência mais esdrúxula que existe, até essas ocorrências assim que são... E é sobre isso que eu queria perguntar. A que ponto os senhores ficam agoniados ali? Haja visto que os senhores não estão vendo, né? Só pro ouvinte desavisado aí, né? Os senhores não tem uma câmera de videogame assim, mostrando o que tá acontecendo com a viatura, né? Um radarzinho, né? Um radarzinho, sei lá, como se fosse um GTA ali. Não é assim, né? E é tudo na base do áudio, né? Da comunicação mesmo.
e do quão claro os senhores têm que ser para quem tá na rua e o quão imaginar o que tá acontecendo, né? É sempre uma percepção o tempo todo os senhores estão fazendo o julgamento de mérito para melhor atitude. A que ponto dá aquela agonia nos senhores, principalmente a maioria dos operadores dos senhores já trabalharam na rua, né? É quando manda, por exemplo, uma viatura e averiguar uma situação de 5 indivíduos armados e 2 minutos depois canta a prioridade. Como é que é isso? Como é que é essa agonia nos senhores aí? Pra mim, como tá muito recente ainda, basicamente a minha adrenalina sobe como se eu estivesse no local. Começa né? a bater na mesa. Já cheguei quase, né? Basicamente, a minha adrenalina dá pico do mesmo jeito. E aí, até então, quando eu tava na rua, conforme a gente ligava a sirene, giroflex, ia correr atrás do sujeito, coisa assim, essa adrenalina ia extravasando, né? Conforme a gente vai chegando perto da ocorrência, até eu acho que é por causa do treinamento que a gente tem, pelo menos eu me mantinha calma quase que 100%, né? A ponto de tomar as decisões mais racionalmente. Lá não tem isso. Se eu gritar, eu vou atrapalhar o operador do lado, vou atrapalhar o bombeiro, vou atrapalhar o Psicop, não tem isso, né? E a gente tem que colher o máximo de informações possível, porque quando as viaturas deixam de ouvir a viatura que tá lá no problema, a primeira coisa que ela faz é o quê? CIODES. Onde que esse pessoal tá? Sim. Né? E aí a gente tem que estar atento. E aí o Alvernaz falou logo no começo a respeito de como que é ouvir várias coisas, várias ocorrências ao mesmo tempo e tentar manter isso na mente, né? Saber para onde que enviou aquela viatura, qual viatura mais próxima para poder apoiar. Isso, para mim, acaba sendo uma dificuldade, né? Porque não tem como extravasar. Ali você tem que manter a calma simplesmente por manter a calma. Por manter. E acaba sendo muito difícil. E a não percepção visual daquilo ali, ou até mesmo o sentimento de impotência em algumas coisas, claro, os senhores são importantes demais para despachar, para organizar o nosso serviço, porém, não tem como apertar um botão da mesa dos senhores e explode uma bomba lá na minha ocorrência, né? Já pensou? Não, e essa agonia talvez deva ser terrível, né? E um complicador, assim, que tem são os complementos que são gerados. Porque a gente tá esperando o retorno da viatura, a viatura não deu. Mas aí começa complemento. Complemento em cima de complemento. Eu já mandei viatura em apoio para uma ocorrência que estava tranquila por causa de complemento. O complemento foi gerado, foi uma via de fato, foi tranquilo a situação. Só que quando a viatura estava lá, foi gerado um complemento que uma das pessoas que estavam envolvidas nessa via de fato tinha ido em casa buscar uma arma. Como eu sabia que tinha só uma guarnição, eu puxei uma viatura próxima. Falei, prossegue lá em apoio e tal. Irado. Só que terminei de passar o QTC, a guarnição já veio. Não, aqui tá tranquilo. Não tem isso. Isso é inverídico. Mas a minha percepção é pelo complemento, não que eu tô vendo. Né? Eles que estão lá. Sim. E é por isso que essa comunicação da gente passar informações precisas pros senhores também, passar o mais rápido possível. O Alvernaz pegava muito no meu pé com isso. A gente sempre trabalhou dessa forma, né? Terminou de atender, passa pro CIODES. Não importa se o CIODES vai mandar uma ocorrência logo depois, né? Mas é justamente por causa disso, porque a informação, ela permite que a gente possa ter um serviço muito além de eficiente. Eu sempre tenho na cabeça o seguinte, não importa se prendeu o ladrão, mas se o polícia voltou pra casa bem, seguro, a gente ganhou a guerra. Esse é o ponto, né, capitão? Exatamente. A importância da rapidez. O cara passou, me roubaram aqui, acabaram de levar minha moto, tal. Peguei os dados, eu fui no rádio e passei na hora que eu acabei de passar. O polícia falou assim, confirma a placa. Eu falei, opa, tal, tá no visual, vou pegar. Tava na frente de uma viatura no carro do cara. Ele pegou. Se eu demoro ali 5 minutos pra passar, tinha ido embora. Então às vezes você passar com rapidez, eficiência, rapaz, ajuda muito o trabalho. Até pra não sugar o coleguinha, né? Porque se você tá numa ocorrência e demora pra poder dar o retorno, eu vou chamar a primeira viatura que tá livre. Porque precisa ser despachada. Até então, eu não tô vendo. Então essa viatura, ela tá empenhada. Deixa eu perguntar uma coisa pros senhores aqui. O sargento tá lá há mais tempo, desde 2015, né? Quem inventou dar um prossegue, cara?
3690, ocorrência aí via de fato, Expedito Garcia, dá um prossegue lá. Alvernaz é um saco, mano. Quem inventou isso? É muitos operadores que já passaram jargão, por né? lá, então Não prossegue. cada um tem um linguajar forma de diferente, falar. né? Tem um agora que faz assim, dá um X aí, dá um X, né? Não é nem QRX mais, Não, dá um X. Dá um X. É uma os caras- economia, né? A economia Dá um de X, né? letras aí Cara, agiliza a comunicação no Vou rádio. dar um prossegue. Cada operador tem um jeito de chamar a viatura, Sim. né? Tem alguns aí que tem até Bem- umas formas Bem estranhas. pessoais, né? Pessoais, é. Pô, eu lembro de um que sempre quando ele liberava, né, você pro QRX, pro QRE, né, é o nosso almoço, né, pro nosso ouvinte que tá ouvindo, e ele falava assim: vai lá, companheiro, vai lá comer aquela asinha. Vai se alimentar, porque a sociedade capixaba precisa de você alimentar. Caraca, eu achava isso massa. Porque às vezes coisas tão bobas, né? Isso aí é bobo, isso aí não vai atrapalhar serviço, mas, pô, dá aquele gás que a gente tá precisando. Dá uma quebrada, né? Às vezes a Sem gente tá tão dúvida. tenso numa situação Exato. que às vezes o camarada dá uma quebra de gelo, claro, né? Não é palhaçada, né? Não tem seriedade, mas, poxa, eu acho que esse dá um prossegue, até isso, cara, tem Dá um muito prossegue. valor, tem... né? Essa quebra de gelo é pra não necessária, ficar- né? pra tentar desestressar um pouco também, né? Dá um prossegue, é massa. 8 anos. Na mercearia dela aí foi levado 2 pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo tio QSL. Ainda sobre quebra de gelo, essa eu gostaria de ouvir os senhores falando, né? Eu lembro que quando eu tava na equipe do Correia, o Correia é um ser humano à parte, né? Soldado Correia da Figuraça. segunda CIA. Amo aquele cara, né? Correia, Reinaldo, Leandro. Ah, os senhores... Era a minha aqui, era a minha antiga nossa equipe. exatamente. Essa Peso, equipe aí é lendária. pô. Lendária. Peso. Correia, Não dá nem pra essa carregar, galera tem que aí. arrastar esses pesos aí. E assim, como que era o negócio? Às vezes, o policial ali, ele era fiel até demais ao que aconteceu na ocorrência. E aí, o Alvernaz já deve estar imaginando o que aconteceu, né? Aí chega pro Ciodes e diz exatamente com as palavras, tipo, olha, uma profissional do sexo reclamou que o cliente tinha um membro muito avantajado. Como é que é receber esse tipo de QTC? Eu passei uma esse dessa pro retorno? Pérez recentemente, Né? Cabo Pérez. Não, Porque assim, a gente não tá O sacaneando, cara a gente só estourou tá 3 falando camisinhas, velho. o que O cara estourou 3 camisinhas. isso, cara? Aí eu tinha que passar pro Ciode. Eu falei, vou passar. vai passar. Passei o Pérez, morreu de rir, eu acho. Tem como ficar sério numa situação dessa? é complicado. A gente é bom, mas a gente desestressa lá, né? Da mesma maneira que a gente recebe, em algumas ocasiões, chamados também que a gente passa pro pessoal da rua. A gente sabe que são situações Daquele aí jeito, né? engraçadas, né? Já aconteceu aí de situação dos caras estarem vendo jogo de futebol no bar e não sei se era flamenguista ou São Paulino. O flamenguista levantou e falou: seu Paulino, você é um viado. O cara chamou a Que isso, viatura. Tipo, porque me chamou de viado porque eu estou com a camisa do São Paulo, me senti discriminado. Que homofobia, É geração hein? nova. Essa geração nova tá complicada. A dança do machixe, quem é que passou a dança Oi? do machixe? Foi a senhora? Passou pra Larissa? A dança do machixe? Não foi eu, porque eu corri disso, né? Eu vou deixar claro que eu corri. Mas chegou a ocorrência lá de que o pessoal tava bem animado, né? Tava atrapalhando o vizinho. Como assim? Explica esse negócio. É bastante, né? Chegou o chamado dizendo que a vizinha estava tendo relações sexuais e os gritos estavam atrapalhando o sossego do vizinho. Tava atrapalhando. Caraca. Nesse caso, a primeira coisa que a gente pensa é: o que eu vou falar no rádio, pelo amor de Deus? Tem todo um batalhão me ouvindo, né? Exatamente. Todo um batalhão. Graças a Deus eu tinha um sargento do lado. Falei: sargento, é Manda do senhor, é do senhor. Aí, essa policial que teve lá, né? Chegou, eles estavam na janela aberta. A dança do machixe é por isso, que estavam 3. Só que ali tinha um homem no meio, uma mulher no meio, e uma mulher na frente, um homem no meio, um homem atrás. A dança do machixe meio complicada, né? Nossa, Divertido. Eles estavam engatados em trenzinho. meu Deus do céu, Alvernaz. Na janela. Alvernaz, Pra pelo amor todo de Deus, mundo o ver. Policice é um podcast de família. Mas isso é coisa de família, pô.
Mas se tratando que era adultos, né? Tendo relações sexuais. Totalmente. Ou seja, não tinha nenhum crime ali, né? A não ser o barulho, a perturbação da ordem pública. Exatamente. Como é que lida com isso, a perturbação da ordem pública? O senhor poderia, né, praticar o seu coito mais comedidamente? Não, o policial ele tem que chegar formal, né? Quando aparece essas situações aí, às vezes o operador, ele chama a gente pra ver, né? Fala assim, não, vem cá dar uma olhada. Comando, chega aí. Dá uma olhada nessa situação aqui. Realmente não tem como, cara. Aí você vai... Apesar de não parecer, o ambiente do CIODES é bastante descontraído. Isso, exato. Né? Tem É equipe mesmo. que são... Pô, que os legal, policiais são bem que legal. fechados, né? Então essa situação é tirada de letra. Eu até mostrei pro capitão, numa ocorrência de um tempo atrás que eu atendi, de um sujeito que estava armado, arma branca, mas ele não tinha os 2 braços. Como? Não sei como, mas foi gerada a ocorrência, eu mandei pra viatura, né? Realmente ele não tinha os 2 braços, mas já tinha sumido com a faca. O Mariano falou, o ambiente é um ambiente bacana de trabalhar, né? Existe uma união muito grande ali e não tem como, cara. A gente lida com situações, né, das mais diversas ali todo dia, né? Que chega ali pra tela e às vezes tem umas situações aí que são muito engraçadas mesmo. E falar a verdade, né? A complexidade e a seriedade que o serviço do CIODES, que a gente falou nesse tempo todo do episódio, né? Quão sério e importante é o serviço dos senhores. Se não tiver um meio de, quando tem umas situações dessa, você poder dar uma risadinha aqui, né? Poder chamar, ô capitão, chega aqui. Vê isso aqui. Dá uma olhada. Resolve aqui pra Não, mim. veja na tela, porque se eu contar, o senhor não vai acreditar. Exato. Porque se não tiver essa quebra de gelo, eu imagino que assim, ninguém chama a polícia pra dizer que o filho passou na faculdade. Ou seja, a gente lida com problemas 24 horas por dia. E no CIODES é só isso, né? Na rua, pelo menos, você faz contato com o comerciante, você faz contato com a população para falar de outros anseios, né? Não é só crime. Só que no CIODES eu acho que só vem, assim, o podre do podre da sociedade ali, as violências. E não absorver isso deve ser muito complicado. Como é que é isso pro operador, cara? A gente tem que manter uma certa frieza, né? Dependendo da situação. Não necessariamente toda ligação que o cidadão vai fazer seja um crime. Há algumas situações, assim, a gente voltando aí, falar desse quebra-gelo, há pessoas que acreditam, às vezes, que a polícia pode fazer o impossível, né? Do tipo que já aconteceu no passado, pedir para abordar um avião. Não. Já. Tá de sacanagem. Já aconteceu, né? O cara Sargento, ligar, falou que não brinca comigo, que o avião tava voando de maneira estranha no ar e possivelmente ele poderia cair e queria que a viatura fizesse algo. Ou, quando tem circo, é comum, né? Esses aviões passar no céu com um alto-falante. sim. É comum a pessoa ligar pro 190, pedir pra a viatura abordar o avião, porque Aqui o som tá no motor incomodando. que faz, cara. Exatamente. Ele já vai voar estranho mesmo. Meu Deus do céu. Mas a motor, gente pô. tem que... A gente tem algumas situações, assim, quando a gente vê o texto, às vezes pode ser impactante, dependendo da história e o eventual desenrolar da ocorrência. A gente tem que manter uma certa frieza. E ocorrência envolvendo policial? Que às vezes você recebe uma ocorrência de um policial suicidou, por exemplo. Aí essa questão de ocorrência geralmente envolvendo policial é sensível, né? Como eu falei, a gente tem que informar o mais rápido possível. E acontece ocorrências de todos os tipos, né? Envolvendo militares. Então a gente, nesse caso, a gente já tem um canal mais específico para informar. Diferente das ocorrências das ocorrências mais corriqueiras, né? Que a gente difunde em alguns grupos com mais membros e tal. Então essas envolvendo policial a gente geralmente informa num grupo mais específico, só pra gente da instituição mesmo. Então, eu acredito que deve ser uma coisa complicada. Às vezes acontece sei lá, separa qualquer, o polícia brigou e tal, uma coisa mais simples ali, vai gerar um procedimento, tranquilo. Agora, quando acontece, por exemplo, o policial cometeu um crime gravíssimo, né, Ou se um homicídio, suicidou. por exemplo, ou o policial às vezes foi assassinado ou até mesmo suicidou. Tá aí,
Você recebe, o senhor é o mais antigo lá ou tem alguém assim? Né, na verdade, cada equipe tem um major à frente, né? Sim. É o Major Cop. Aí isso chega primeiramente é passado pro senhor e o senhor repassa pro major. É, Aí vocês têm que conversar ali e decidir pra fazer. A nossa mesa é uma do lado da outra. Então, quando passa, geralmente passa pros dois, né? Sim. E aí a gente geralmente já avisa, pega o telefone e já avisa primeiramente aí o comando, né, do militar, né? Então depende de cada situação, do jeito que a gente lida com cada situação, né? Quando é essa questão às vezes de um suicídio, né, alguma coisa assim. Deve ser uma merda, não? É, complicado. Baixa o moral na hora, né? Porque termina o trabalho. Exato. Cara, fica ali, acaba o clima, né? Exatamente como você falou ali, depois daquilo ali, o serviço muda totalmente, né? Muda a cara do serviço. Eu tô perguntando isso porque o Ciodes, ele fica sabendo de tudo. Não é igual eu que tô ali na viatura, eu não sei de tudo. Às vezes aconteceu uma tragédia lá no 6º Batalhão, eu não tô sabendo. Mas o Ciodes tá. Sim. Então, ou seja, do mesmo jeito que aparece ocorrência engraçada, né? Começamos correndo, aparece ocorrência triste. Eu perguntei no caso do polícia aí, ou no caso de um estupro, por exemplo. Isso aí mexe qualquer pessoa, né? Ainda mais a cabo aqui, é policial feminino. Deve mexer até mais ainda que com a gente. Então, ou seja, é uma coisa... E o senhor fica sabendo de tudo. Então, essa carga toda é jogada em cima de vocês. Isso afeta a vida pessoal de vocês? É complicado, né? Eu já trabalhei numa noite que, por exemplo, uma colega de turma cometeu suicídio. É aquilo, a gente tem que manter a frieza. É uma situação triste. A gente fica chateado, triste devido à situação. Tem choro, né? Não vou negar que não tenha. Mas tem que manter a carcaça e continuar o serviço. Eu lembro que eu estava de serviço no dia, policial aqui do batalhão que veio a óbito aí por causa do Covid. A gente estava numa abordagem lá na Rua do Pântano, lá embaixo, na Boca de Fumo. E o GAO tava com a gente lá. O telefone da cabo tocou, tá na minha turma. Ela recebeu a ligação, ela saiu assim. Eu vi na cara daquela coisa ruim, né? Não sabia o que estava acontecendo, vi que era coisa ruim. Ela reuniu todo mundo ali, ela comunicou a todo mundo. Falecimento do policial da Força Tática e tal. Sim. Por Covid, né? Gente finíssima, inclusive, de passagem. Que Deus guarde a alma dele onde estiver, conforte o coração da família. Então, ou seja, ali acabou o serviço. Ali o serviço nosso já... Mas ali a gente soube que a gente é específico ali. Por exemplo, fosse de outro batalhão, eu não saberia. Os senhores ficam sabendo. Eu não sei se os senhores estavam de serviço no dia que comunicaram a respeito do falecimento do Melo, né? O Melo ficou bastante tempo na UTI. Que foi um caso aqui no Espírito Santo, né? De um policial morto violentamente. Assassinado, um vagabundo. Isso, a gente estava de serviço na viatura no dia, né? Eu não era da mesma companhia do Melo, não tinha tanto contato com ele, só mesmo ali nas assunções visual, de né? serviço, né? Assunção de serviço, aquela meia horinha ali antes. CPU também, né? Era só aquilo ali. Mas eu lembro que foi, acho que o comunicado mais triste que eu já ouvi do Ciodes, que foi aquele dia, né? O Ciodes pediu 1 minuto de silêncio, comunicou a morte e o batalhão parou, né? Então, é uma parte do trabalho, assim, que... Arrepiei agora, você falou, arrepiei. É complicado, porque a gente tem que manter a estrutura, né? É porque nada mexe mais com o policial do que um irmão, esse tipo de coisa, né? Um irmão cair, tipo né? de coisa, assim, relacionado ao trabalho, quero dizer. Nada mexe mais do que o policial, do que você vê um companheiro assassinado. Igual teve um outro parceiro aqui do batalhão também, que veio a falecer. Eu lembro muito bem, porque foi o dia que chegou meu PlayStation 4, tava todo feliz, instalei o PlayStation. Aí chegou uma mensagem no meu celular, cara. Eu peguei e falei assim, vou olhar. Vou olhar, né? Que eu olhei, tava noticiando a morte dele, tinha sido assassinado. Então aquilo ali acabou meu dia, entendeu? Ficou marcado pra mim, o dia que eu recebi, eu tava esperando mais de 20 dias, foi uma tragédia. Então, isso aí eu sei porque era a chegada dele e tal, me informaram, e era do meu batalhão. O Ciodes é o tempo inteiro isso. Quando acontece, o Ciodes vai saber, porque vai chegar lá. E às vezes, quem tá no comando, como capitão, tem que tomar uma atitude, sei lá, não sei, o serviço do senhor avisar a família, aquela coisa toda, não sei como é que é. Então, ou seja, é uma coisa complicada. Presumo eu que não deve ser fácil você voltar para casa com os problemas da região metropolitana todinho na sua cabeça. Eu fiz um estágio nos primeiros dias, nas 2 primeiras semanas, e isso aí era uma realidade,
né? Haviam muitos anos que eu não sonhava com ocorrência. E eu tava tendo pesadelo com ocorrência. Caraca. Né? Porque a gente tá ali o tempo todo sendo bombardeado de problemas, né? Tanto problema com os militares quanto os civis. A gente não tem nada que possa acalmar os ânimos. A gente pega um batalhão como o 6º Batalhão, que é uma ocorrência gerada em cima da outra. Às vezes as viaturas muito grande, acabam. né? É muito grande. Acabam. Já tá todo mundo empenhado e tá chegando ocorrência. E aí a gente não consegue levantar pra ir no banheiro. Uma coisa que ninguém sabe é que a gente almoça no rádio. A gente não tem QRX Eu pro fiquei QRE. sabendo disso recentemente, o policial me falou isso. E eu acho que isso aí é o que mais me estressa, não ter o QRX pro QRE. Isso aí eu sinto muita falta de estar na rua, Não consegue nem sabe? comer direito. Né? Sabe aquele QRX macetoso que eu vou esquecer tudo que tá acontecendo. Afrouxar o colete. A gente não tem isso, não. A gente tá almoçando, engolindo pra poder modular com a viatura e, de repente, deu um alerta vermelho e vai assim as 8 horas de serviço. E tá o Alvernaz lá né? chamando assim, ó, descopia 3690. Exatamente. 8 horas de serviço se tornam 36 moleza. A gente sai com peso, uma carga muito grande. Né? Eu acho que até hoje eu não acostumei com isso ainda. Até por isso a escala não é de 12 horas como é na viatura. Porque o que mais me estressa no serviço, eu vou falar, é o rádio. O rádio é o que mais me estressa no serviço. Sim. Então, eu imagino vocês que só trabalham com rádio. Eu não, eu tenho serviço de rua ali, como você falou, eu vou tirar um KX agora, eu vou me alimentar e tal. Então, ou seja, isso você vê o nível de profissionalismo da polícia militar. Que às vezes tá um policial na viatura estressado com o serviço, às vezes com o rádio. Sim. O cara lá estressado com o rádio o tempo inteiro e às vezes estressado com aquela viatura também, porque tá chamando e a viatura às vezes não atende por algum motivo qualquer. E dificilmente você vê algum entreveiro via rádio direto ali, né? Sim, Dificilmente você até vê porque discussão os no dados rádio, que a muito gente raro. coloca ali nesse boletim de atendimento, ele mexe com inúmeras instituições. Tem Sim. o problema também de ter as estatísticas, essas coisas todas, e tudo tá na minha responsabilidade. Né? E aí acaba que isso traz um estresse muito grande. Uau. Muito grande. Hoje, até que eu tô começando a relaxar em relação a isso, mas os primeiros dias foram extremamente pesados. Extremamente pesados. Né? Os meninos que são mais próximos, aí eu toda vez perguntava, e como é que tá lá no CIODES? O meu falava, não é pra mim. Não tenho perfil, nem sei o que eu tô fazendo lá. Justamente por causa disso. Né? O estresse se elevou de uma maneira que eu não imaginava. Tá um Quando era serviço na que não rua. é pra mim. Eu falo, velho, eu nunca dei meu nome pra ir pro CIODES. Eu gosto de trabalhar na viatura. Sempre gostei de trabalhar na RO. Viatura específica. RO, gosto de trabalhar ali. É ali Contato que eu com gosto. pessoas. Eu entrei na polícia pra trabalhar ali. Sim. Eu gosto daquilo ali. O CIODES e, poxa, ficar tomando conta de vagabundo de hospital. São duas coisas. Porque eu odeio hospital, tenho pavor de hospital. Hospital é só coisa ruim, só coisa negativa. Não seria médico nunca na minha vida. Entendeu? Não gosto. Então, ou seja, o CIODES, aí tem o rádio. Que vai ficar o tempo inteiro o cara falando na minha cabeça. Às vezes o cara vai passar uma ocorrência que ele pode simplesmente resumir. Resolvido no local. Sim. Negativo, informação passada pelo CIODES. Isso aí. Top, resolveu. Aí o maldito tá lá e esse cara me irrita. Ele é prolífico. CIODES, aí eu fui lá, aí, ele fala uns 10 aí pra ele encerrar aquela ocorrência no CIODES. Imagino vocês ali esperando aquela porra. Irmão, Não deu nada, não dá nada. Né? Zulu 11. Zulu 11. É só isso. Então, uma Poxa. informação importante. Se os senhores tiverem o número da identidade for do Espírito Santo, resolve metade dos nossos Tudo. problemas. Aham, show. A gente não precisa me dar o nome de pai, do endereço, nada disso. Eu o devo irritar o CIODES. que às ou vezes vai- CPF ou RG, sendo do Espírito Santo, 100% do negócio top. resolvido. Eu devo irritar o CIODES às vezes, cara, que eu já chego assim, ó. Cleito de Souza, Cristina Maria de Oliveira, tal, idade tal, já vou irritando o CIODES. Não, mas Eu vou parar, um então, problema eu vou que pegar tem só o não é número. nem isso tanto. O mais é a falta de tempo pra deixar a gente digitar. É porque eu já fala- chego falando, cara. Exatamente, mas isso é um problema, porque eu tô do lado de lá catando milho, né? Aí, por exemplo, a viatura da CIODES copia 3690. 3690. Aí eu falo QAP. E não fala, ó, vou passar o retorno de ocorrência. Não, fala, atendi fulano de tal, assim, e eu tô vendo o sistema ainda. Caçando Caramba, o que eu ocorrência. tô fazendo? Então, respira. Eu vou parar Deixa agora. eu falar que eu tô em tá QRV. vendo? Já Aí você pode aprendi. passar sua ocorrência. Pô, então, Eu já evolui como profissional. se tivesse de dar alguma dica pra galera da rua também entender o lado dos CIODES,
seria uma coisa dessa, né? Entender que o outro lado também tá atarefadíssimo, né? E tentar ser o mais sucinto possível. Menos prolixo. O mais sucinto possível. Tinha uma coisa no CIODES, quando eu entrei na polícia, que eu não entendia nem a pau, velho. O CIODES chamava... Eu trabalhava na 1867 na época. Aí, 1867, copia o CIODES. Eu, QAP? Tá QRV, irmão? Aí eu sempre pegava e pensava, por que eles perguntam isso? Pô, se eu tô respondendo, eu tô QRV. Aí um belo dia o CIODES me chamou. 1867, copia o CIODES. Eu, QAP? O CIODES, prossiga tal lugar, só que eu tava numa coisa que o CIODES já tinha passado. Eu falei, caramba, velho, tinha que esperar passar a ocorrência todinho pra me falar assim, a guarnição tá empenhada aqui na ocorrência, vocês passaram, tô agarrado na ocorrência. Aí eu entendi o porquê da pergunta, se tava QRV antes. Não é só isso também, é porque às vezes a gente chama a viatura e a viatura tá numa abordagem, por exemplo. Sim. Ela não tá em QRV pra mim. Sim. Ela tá em abordagem. Sim. Então quando a gente pergunta é justamente pra não ter o problema de enviar uma ocorrência, aquele histórico, onça, né? demorar um tempão, aí no final a viatura depois que eu terminei de falar, a viatura fala, olha, CIODES, eu tô em abordagem. É. Tem como mandar outra viatura? Aí eu, Nossa. sim. Viatura tal, você copiou? Aí não. fala Aí eu de tenho que novo. falar tudo de Então, novo. eu aprendi, capotando com o Fusca 180 na curva, que não se entra 180 com o Fusca. Eu poderia ter pensado no lado de vocês ou perguntado, entendeu? Foi mais ou menos isso. Na verdade, eu acho que, cara, geralmente quando você acha que o outro lado não tá tão a contento, não tá te agradando tanto, é muito provável que você seja mal informado. Porque a gente tem que ter uma consciência, de hombridade mesmo, de companheirismo ali, de saber que é muito provável que o DRO ele não quer te lascar. E é muito provável também que a viatura da área também não quer prejudicar os CIODES. Que às vezes, né, essas faltas de percepção, essas coisas que deixam aqueles espinhos no caminho, tá me dando migué. às vezes é uma comunicação que veio atravessada e que, todo mundo sai perdendo nessa situação. Igual, o sargento Fabrício, eu chamo de Breda, carinhosamente, foi do meu pelotão de soldado. Ele era operador do 7º Batalhão e eu trabalhava com Milagre. Grande milagre. Aí, beleza, eu tava com os camaradas abordados na parede e ele começou a chamar minha viatura. Pá. Chamou e eu não fui atender, o cara abordado, normal. Quando eu entrei na viatura, meu telefone tocou, era ele. E ele tava bravo, estressado, ele começou, Verais, que não sei o que tem, falou. Falei, Breda, eu tô em abordagem, meu querido. Eu tô abordando o camarada, não tem como eu te atender. E tal. Aí ele ficou bravo pra caramba, desligou o telefone e tal. Aí quando eu cheguei na companhia, ele me ligou de novo, Verais, me desculpa, tal. Eu falei, não, tá de boa, filho, tá tranquilo. Ele ficou nervoso, porque eu não atendi na hora que ele queria ali, ele chamou umas 10 vezes, cara. Então, Só é não tinha porque a como gente largar tem... a abordagem pra ir lá. A gente tem tempo pra poder empenhar a viatura. Isso é né? importante A gente saber. não pode simplesmente deixar a ocorrência lá. Porque se aquela ocorrência evolui e tem um problema maior, a Olha primeira aí. coisa que eles vão procurar saber é por que não tinha uma viatura lá. A não ser que as viaturas estivessem empenhadas ou não estivessem em QRV, basicamente quem assume a responsabilidade sou eu. Né? Então, isso aí é um problema. E aí você tá lá, cheio do estresse, né? E a viatura não atende o rádio. Acaba que a gente extravasa de forma errônea, totalmente injusta em cima da guarnição. Mas é o normal acontecer isso. Mas esse exemplo foi perfeito, Alvernaz. Depois, existem duas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeira coisa, o sargento Fabrício aí... Fabrício Sobreira. O sargento Fabrício, ele entrou em contato com você de forma ríspida, mas depois ele viu bem assim, opa, talvez eu possa ser um pouco ríspido. Ele ligou, né, resolveu ali entre vocês, e você não tem que ficar putinho. Não tinha nem como Segue ficar, a vida, pô. exatamente, porque Tô assim, chegado, pô. meu irmão, o camarada talvez também tava muito ruim lá também, né? Não, na hora que Né? ele me ligou, eu fui ríspido com ele também, que ele me ligou me dando esporro. Também fui. Aí depois ele me ligou de novo. Verais, me desculpa, assim, se assado, que eu tava precisando passar a ocorrência. Eu falei, aí eu entendi que você tava em abordagem, não tinha como deixar o Milagre lá com 3 caras na parede e lá atender o rádio. Sim. Entendeu? Só que a impressão que dá no batalhão, fala, tá dando Miguel rádio, não tá entendendo. E o nosso trabalho, ele é um trabalho complexo, né, cara? complexo, cara. Você tá abordando, você tá atendendo alguém, conversando com alguém. Teve uma vez também, cara, que esse dia eu surtei na viatura. Tá trabalhando com o Alves, aí o sargento tinha trocado tiro com outro assaltante. Trocaram tiro, tal, os caras
roubaram e a informação que eles tinham entrado numa rua. Eu falei, Alves, entra aqui nessa rua. Aí o Alves, daquele jeito dele, né? Você não sabe de nada, não. E o negócio é lá, eu falei, Alves, é aqui, pô, essa rua é isso aqui. O Alves, te irritou. Aí o Alves já virou, já fiquei puto. Aí começou a chegar um monte de viatura do meu lado, perguntando aonde o local. E eu explicando, o meu telefone tocando, era o Ciodes falando comigo. E tinha alguém operando o rádio também. Bicho, olha só. Eu surtei, eu soltei o rádio, peguei o telefone, depois eu falo contigo. Era o CPU, tava no telefone comigo. Depois eu falo contigo. Desliguei, pá. Falei, Alves, agora você pega e entra naquela rua que os caras vão estar lá. Aí nós fomos lá, o carro tava lá, os caras abandonaram. O carro não deu pegar e se evadiram e tal, mas o carro foi recuperado. Então, ou seja, o estresse daquele monte de informação ali me deixou louco. Isso aí é o nosso dia a dia. É o Ciodes o tempo É inteiro. o tempo todo. É o tempo todo. 8 anos. Na mercearia dela aí foi levado 2 pés de alface, cigarro, um celular e alguns pares aí de chinelo tio, que é sério. Queria fazer uma pergunta pro sargento, que tá há mais tempo. A gente falou de algumas ocorrências aqui, ocorrências que mexem com a gente e tal. Tem alguma ocorrência em específico, assim, que o senhor teve que despachar uma viatura e às vezes o saldo daquilo ali não foi bacana e que marcou sua vida como profissional? É meio difícil dizer porque todo final de semana é sempre uma surpresa, é sempre uma grande quantidade de ocorrência, então fica difícil dizer assim se houve algo mais específico ou menos específico, mas as agitações assim que eu me recordo, por exemplo, eu estava de serviço no dia que teve uma situação no 7º Batalhão que acurralaram uma guarnição da Força Tática. Novo. Eu tava lá. Sim. Exatamente. E foi aquela situação, a gente ouvindo polícia no rádio, ó, a gente tá encurralado, não sei o quê, e foi a decisão, acabando, os recursos acabando, e houve o bom senso naquele período do chefe falar, ó, puxa a viatura de outros locais, que tem que dar um apoio lá, porque senão vai morrer gente, entendeu? É uma situação... Lembra de que ano foi essa situação? Não, eu não me recordo. Foi 2018, se não falha a memória. Eu achei que era outra ocorrência, eu tava passando. Isso já aconteceu isso aqui Teve no uma em Batalhão Porto também. Novo que eu tava quando eu era CPU aqui, não sei se é a mesma. Na verdade, Morro Novo, né? Que Não, ficou essa é encurralado. Porto Novo mesmo. Porto Novo mesmo. Porto Novo mesmo. Essa de Morro Mas Novo. Tem uma escola, esqueci o nome da escola. Não, era Porto... Onde tem a Era escola? Kaique. Era o Kaique, essa aí, Porto essa Novo, mesmo. na Essa verdade. coisa, onde morreu uma garota, não então, foi? tava exato. A menina morreu, eu tava nessa Exatamente. situação. caramba, o senhor era o CPU então. Eu, na verdade, eu era o CPU e na época, o tenente... A situação foi o seguinte, me lembro perfeitamente. Tenente William, ele estava de especial. Na época, a gente estava fazendo na especial, a gente estava focando em abordagem a coletivo. Ah. E por ser abordagem a coletivo, o batalhão estava utilizando a Kombi. Visto que a abordagem a coletivo a gente fazia ela a pé, então utilizava a Kombi. Vários militares só pra transporte. Para aham. transporte até o ponto onde a gente botava o coletivo. E ele foi, no dia ele estava de especial com o efetivo na Kombi, foi para Porto Novo para abordar os coletivos e tinha, acho que um dia antes, tinha tido um confronto. Aí o pessoal viu aquela quantidade de militares, né? E acho que daí que iniciou. Sim. E aí eu fui pro local, quando chegou lá a gente ficou preso lá. E aí veio Força Tática do 4º, veio a Força Tática do 1º, porque na época as Forças Táticas chegaram primeiro do que... Eu acho que o CIMESP até chegou depois. Mas as Forças Táticas chegaram primeiro porque já estavam na rua, Sim. né? Era à noite já. E eu tava nessa situação, eu me lembro. Então, foi uma situação que deu uma agitação, querendo ou não, acabou movimentando todos os rádios ali da região metropolitana, Vila Velha, Vitória, Serra, e a gente fica naquela ansiedade também do que tá acontecendo, né? Acompanhando, assim, tem que acompanhar com atenção redobrada o que tá acontecendo. Eu perguntei isso porque a gente também trabalha na rua aqui e às vezes atende aquela ocorrência simples e às vezes uma ocorrência mais complexa e uma coisa que te marcam. A senhora falou aí que às vezes chegou a sonhar com ocorrência. Eu também sonho com algumas delas. Coisas que me marcaram e que até me mudaram enquanto ser humano. A gente até falou nisso aqui no episódio que a gente fez, ocorrências marcantes, não foi? Sim, sim. Então, ou seja, isso aí afeta a nossa vida pessoal. As chagas do serviço, Sim, né? é o ônus, né? Que você carrega ali. Você traz um aprendizado, mas também traz uma carga emocional, sentimental, não muito boa, né?
Então, por isso que eu perguntei, porque o CIODES é o ponto, né? Sai tudo do CIODES. O CIODES vai ter informação de tudo, como eu falei. De tudo. Tudo vai chegar lá primeiro, depois vai chegar na gente. E às vezes quando a gente chega primeiro, o CIODES também vai ter ciência disso que vai ser repassado para ele. Então é uma coisa complicada mesmo. Essa situação de histórias é porque é aquilo que eu tô falando, é muito tempo ali dentro, então algumas coisas elas vão ficando repetitivas, né? Aí a gente acaba não se recordando. O que pro paisano é uau, né? Pra gente é só mais um, né? Há uns 2 ou 3 meses atrás, no serviço noturno, aconteceu de uma viatura ficar presa no bairro da Penha. Eu tava no rádio do primeiro, devia ser por volta de umas 4 da manhã. E assim, já era um dia de semana, então geralmente no dia de semana, na madrugada... não se espera muita coisa, né? Cai muito o número, né, de ocorrências. Então o rádio, ele dá... A gente fala, o rádio dá aquela calmada, né? Sim. Então a gente tava lá, eu lembro, eu tava produzindo um relatório de alguma outra coisa, batendo papo, e de repente a viatura pediu prioridade, e dos CIODES, da secretaria lá dentro, a gente ouvia os disparos. Nossa, cara, é mesmo, Né? porque a geografia tava próxima. Isso. Então, cara, agora eu foi entendi. assim, foram momentos ali de muita adrenalina, porque a gente conversando com a viatura pelo rádio, a situação foi, os militares, eles acompanharam um indivíduo suspeito, e ele entrou numa viela e eles desembarcaram. E aí, quando eles desembarcaram, eles começaram a efetuar disparo contra a viatura. Contra os policiais. E arma de grosso calibre, e o pessoal teve que se abrigar, né? Sim, sim. E passando no rádio, ó, a gente tá abrigado, não tem como sair, e a gente da secretaria, a gente ouvia os disparos. Então a gente via que realmente era muito disparo, né? Então assim, o nível de estresse foi lá em cima. Aí eu acionei CIMESP, acionei Força Tática. Árpia. E aí a Árpia não tinha porque era noite, né? Sim, e entendi. acho que ele não tinha condições de voar à noite. Sobrevoar. Então, acionei CIMESP, a gente acionou Força Tática, as viaturas foram todas para lá e fechou a Leitão da Silva, aquela coisa toda. Mas assim, o fato marcante aí foi você ouvir os disparos. Caraca. E aí ficou mais, né? Não pode Parecia fazer que a gente nada tava ali, praticamente assim, estando presente, né? Exatamente. Você pode fazer muita coisa via rádio, mas Sim. você quer estar presente ali pra ajudar. Essa dicotomia é agoniante. Às Eu vezes você estaria agoniado. ouve pelo rádio, mas não, a gente tava ouvindo Real em mesmo. tempo real os mesmo. disparos. Exato. É igual uns meses atrás aí, Carmelo, que participou com a sim, gente sim. aqui dos Forasteiros. Eu dei apoio a ele. Assistam, se vocês não tiverem ouvido ainda, vão lá, curta, papo bacana aí, dos Forasteiros. Carmelo, ele subiu no Morro da Maria e, de momento, ele pediu prioridade, que estava cercado em troca de tiro com os vagabundos, e quem conhece a geografia ali do local, é complicado. E, pô, eu saí lá de Campo Grande para ir no apoio, a distância é considerável, pô, a troca de tiro, Sim. porque, às vezes segundos ali acaba aquela porra, e os caras estavam lá, prioridade e tal. Quando eu cheguei, eu já fiquei mais tranquilo, que eu já vi lá a Força Nacional, tinha conseguido chegar, chegou antes, estava próximo, tal, chegou aqui um monte de viatura, deu certo, ninguém ficou ferido, mas aquilo ali, eu tava indo e já tava desesperado, assim, nervoso, falei, tem que chegar logo. Imagina lá no CIODES, que você não pode chegar para ajudar, né? Você não pode sair de lá. Não pode sair. É complicado. Então, é uma coisa que eu não tenho nem como mensurar isso aí, eu só imagino. O que a gente tenta fazer lá é agilidade em acionar o reforço, né? A gente sabe que isso aí pode fazer a diferença. Então a gente tenta Cobrar isso. ser o mais rápido possível para acionar o que a gente consegue acionar, né? CIMESP a gente aciona remotamente porque eles ficam na base, então a gente tenta acionar. Tem uma questão burocrática ali, sim. Exatamente, então é o que dá para fazer, a gente tentar acionar mais rápido. Mas, Alvernaz, aquela tecla que a gente sempre bate aqui no Policice, né? Que a polícia é uma engrenagem, é um grande relógio com várias engrenagens. E se o CIODES fizer o trabalho dele de forma excepcional como faz, a viatura se beneficia. Sim, porque o isso é policial todo que tá ganho. na merda ali tomando tiro, ele não tem condições, né, de pensar na viatura da CIMESP pra dar apoio a ele, mas ele precisa do apoio da CIMESP. E, cara, olha só como é importante. Todas as funções dentro da polícia, elas são muito importantes. A gente sempre vai bater nessa tecla aqui, porque o todo, a gente é forte pelo todo. A gente não é forte por um ou outro. Não é o CIODES que é o brabo.
O todo O sem a Ciodes parte é o brabo nada. também. Esse que é o ponto. Na verdade, é interessante a gente entender que o Ciodes é um aliado, né? A gente acaba não tendo essa visão na rua. Acho que o Ciodes está lá muito longe, mas se a gente souber usar o trabalho do Ciodes em nosso benefício, estando na rua, nosso trabalho vai ser extremamente mais produtivo, né, capitão? Exatamente. Muitas coisas que a guarnição acaba não sabendo e que o Ciodes já tem informação, já agiliza muito o serviço, né? E aí, por falta dessa comunicação clara, tanto do operador do rádio quanto da guarnição, acaba que o serviço fica mais ou menos. Frouxo. Quando, na verdade, poderia ser um serviço top se os dois lados da ponta do rádio lá as duas pontas estivessem caminhando juntas. Não, o Ciodes é fundamental. Capitão, o senhor tem quantos anos de polícia? 9 anos 9 anos? O senhor entrou na polícia como oficial já, né? já. O senhor tinha uma vida normal, como todo mundo tem e tal. A gente tá falando aqui não é só pra policiais, Sim, sim. até pra entender. E vai fazer sentido aqui que eu vou falar. O senhor entrou na polícia, aí o senhor ficou 3 anos no curso, se formou, então de rua o senhor tem 6 anos. Isso. Então, nesses 6 anos, o senhor já foi CPU do 7º Batalhão, o senhor está lá numa função de comando do Ciodes, que é importante, e passou por outros locais também, dos quais eu não sei, o senhor até mencionou um aí no início, na Venécia, né? Trabalhei em Nova Venécia, trabalhei na Serra, trabalhei em Cariacica. Então, aí o senhor saiu desse meio civil comum, caiu, e para resolver os problemas do mundo, né? Porque recai tudo no CPU. Né? O CPU, Exatamente. o Quem tá oficial à frente, ali, que tá né? à frente ali, o senhor comandava o policiamento do 7º Batalhão inteiro, né? Com esses problemas todos. E como vira essa chave? O senhor, no caso, tá de fora, vê as coisas. Agora não, agora o senhor tem que resolver os problemas, essa chuva, essa enxurrada de problemas nas costas do senhor. Agora o senhor é responsável. Se vire aí. No caso aí, né, Pela suspirada, fazendo um paralelo aí com o CPU, né? Cara, então, o CPU eu achava, assim, mais estressante, com certeza, do que a função lá de subcop, visto que o CPU, ele, como você disse, às vezes eu tava numa ocorrência, era o oficial cop ligando, o Ciodes chamando no rádio e a gente tendo que conversar aqui na viatura. Então, assim, eu sonhava às vezes com ocorrência também do que eu ouvia no rádio, no CPU, né? A questão é que a responsabilidade lá depois aumenta, né? Aqui eu comandava uma equipe, né? E lá, querendo ou não, a gente tá, entre aspas, não à frente, né? Mas, assim, a gente é responsável por toda a grande vitória. Influencia ali a grande vitória. Exatamente, Olha exatamente. Só. O nível de estresse do CPU eu achava maior. Mas o nível de responsabilidade... Mas o nível de responsabilidade lá em cima, ele é maior porque você lida o tempo todo. Também você, por exemplo, atende telefonema do secretário de segurança, do comandante geral. Então, é uma grande responsabilidade. E não é qualquer telefonema, exatamente, né? Você tem que saber passar essa informação de forma precisa. Porque imagina, né? Às vezes o comandante geral sendo demandado pela imprensa, ele vai ligar pro Ciodes. Exatamente. Aí você passa uma informação errada, cara, acabou. Uma vez que você difundiu aquela informação ali de forma errada... Cai a responsabilidade. A responsabilidade é sua que difundiu. Se ferrar o cara, vai vir, cara, corta as asinhas dele. Aí, então tem que ter muita responsabilidade. Então eu pelo menos tento sempre aliar aí a precisão da informação com a velocidade. Não adianta você passar também a informação rápido se ela não é precisa. Né? A gente tenta aliar, na medida do possível, a precisão com a maior velocidade possível. Porque a responsabilidade do cara que tá no comando, ela é muito grande. Eu tava almoçando com um oficial aqui do 7º Batalhão. Eu tava almoçando um monte de polícia junto lá e tal. O telefone dele não parava, Zé. É major ligando. Comerciante. Um monte de gente ligando pro cara. E ele tem que desenrolar aquilo ali. Ele tem que ter um jogo de cintura pra conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu te perguntei da mudança. Não sei se o senhor trabalhava antes de ser policial, se o senhor trabalhava antes. Eu antes de polícia, só estágio na faculdade. Então, mas realmente Então, aí o senhor vai pro negócio, o senhor tem que resolver os problemas do batalhão, por exemplo. Exato. Ou de um Ciodes da vida. Presumo eu que não deve ser uma coisa muito fácil. É aquela pergunta, Alvernaz, que eu fiz pra Sargento do Carmo sobre o que era mais fácil, ser soldado ou sargento, né? Sargento. E ela falou exatamente isso, que a responsabilidade quando realmente a água bate na bunda ali, né? Tipo assim, o soldado, ele
pratica uma ação e ele olha pro comando assim, e aí, comando? E aí, comando, o que vai rolar agora? Né? Porque, assim, é fácil demais, pô. Não, é verdade. Ser banco de trás ali da viatura, né? E às vezes, da força tática. As pessoas estão na base aqui, no caso eu, que sou soldado mais moderno aqui, o De Souza, a gente faz o nosso trabalho, beleza, que é dotar de muita responsabilidade. Sim. Pelo menos eu tenho muita responsabilidade com o meu trabalho, De Souza também tem, porque eu tenho a família em casa pra tratar. Só que, se aquilo ali descambar, por exemplo, tem um homicídio, pra mim é normal, vou lá, vou atender o homicídio tal. O CPU, presumo eu que não é tão normal. Mas, ó, tá morrendo gente na sua equipe. Não pode morrer. Pô, você tá deixando morrer? Pô, tem que alocar essas viaturas. Então a cobrança da imprensa, da sociedade, do comando superior, entendeu? Não deve ser fácil. Mas isso é o retrato, o tom do nosso episódio aqui, né? De, poxa, o conhecimento que a gente tem, os nossos ouvintes podem ouvir sobre os CIODs ali e conhecer de que a polícia, ela é um grande relógio com grandes engrenagens, né? Algumas engrenagens com um serviço mais pesado, porém com menos responsabilidade. Outras engrenagens com serviço com muita responsabilidade. Outras, né, o camarada tá ali atrás de uma mesa despachando uma ocorrência, mas assim, agoniado porque não tá vendo o polícia tomar o tiro lá. Às vezes o polícia tomando tiro e tá assim, aguardando que o CIOD salve ele. Me salve. Que o CIOD seja o ente de Deus ali pra mandar uma viatura pro policial não morrer. E, cara, essa empatia e a integração entre o nosso serviço, eu acho que é a bandeira que a gente sempre levanta aqui e é importante demais, a polícia como um todo, né? E eu agradeço muito os senhores terem aceitado vir aqui, poxa, que bacana, a gente tá com moral enorme, Com moral, né, pô? Ó, o Capitão Meneghel, por exemplo, pelo amor de Capitão Deus. veio na minha casa, De Souza. Você tá de sacanagem? Nunca. Não, só veio na minha casa o capitão a me entregar a intimação, só, mais nada. É isso que eu ia brincar. Pela primeira capitão vez. veio na sua casa e não foi com um calhamaço de papel na mão. Não. Muito obrigado, capitão, ter vindo aqui. Eu agradeço a oportunidade, bacana aí o programa. Aproveitar aí a oportunidade de mandar um abraço pra essa galera do 7º aí, que trabalhou junto aí. Irado. Tempo aí que não revejo o pessoal aí, né? Sei que eles com certeza ouvem o programa aí. Sim, né? irado. E é isso aí, agradeço a oportunidade, bacana, muito legal poder trazer essa dinâmica, né, de como é o serviço, até pro civil que ouve, Sim. né, pra ter noção de como que são as coisas, como que as coisas acontecem, né. E saber, né, que as coisas não são como um passe de mágica, mas Exato. que o profissional que tá ali, né, isso é o nosso recado pra população capixaba, pode saber que o profissional que tá ali, ele tá dando o seu melhor para poder atender a população, né? O nosso desejo do policial, isso é no nosso sangue policial, é trazer o melhor possível, né? Às vezes a gente não consegue, mas pode ter certeza que a gente vai estar tentando. Sargento Zibete, muito obrigado também por ter aceitado aí, né? Veio junto com Eu o que Capitão agradeço o Meneghel. convite. Que irado, compartilhado também a experiência que o senhor tem de DRO e é muito bacana, né, Alvernaz? Poxa, é bom demais. Só para acrescentar aí o quão é importante o trabalho dos CIODs e o quão são capacitados os profissionais que lá estão. A gente tá lá sempre a pós, sempre lá à disposição dos senhores. Irado, sargento. Muito obrigado. De igual forma, Cabo Ariane, né, fechou essa banca. A bancada de hoje é uma bancada muito qualificada, cara. Sempre, né? Sempre, né? Só trazemos gente bacana aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar com os senhores, principalmente com esse povo do 7º Batalhão que já faz falta, o coração já É fica mesmo? apertado, sinto saudade. Mas A gente é farofeiro, né? A gente é povão, a gente zaralhado, gosta de né? A churrasco, né, senhora Bernardo? sabe que a senhora atrapalhou a minha piada, né? Ah, desculpa. Pra não deixar o soldado Kaiser, o cabo Ferrari triste. Eu ia fazer a piada e fazer a brincadeira com a senhora e mandar um abraço pro policial lá dos CIODs, o cabo Marcão. Mas isso? infelizmente eu não consegui mandar porque eu vou dar um abraço pessoalmente aqui. Aí, Kaiser, pode ficar feliz. Tá? Kaiser, a gente vai conversar pessoalmente Não, depois. e é com os cumprimentos do soldado Kaiser, deixa bem claro, não sou o que eu tô dizendo, tô só sendo porta-voz e do cabo Ferrari, tá bom? Lógico, Ferrari. tinha que estar lá dentro do coração. São os mais queridos, os mais queridos. Show de bola, né? Com muita piada interna aqui que o ouvinte não deve ter. Deve estar boiando. A gente fica muito grato e muito feliz
de receber essa galera aqui. E eu espero que o nosso ouvinte também curtiu o nosso papo. Alvernaz, você tem algum recado, meu amigo? Eu só queria desejar muita saúde, justiça e paz para todos os ouvintes e seus familiares. E sucesso na vida. Vai dar e tudo que certo. o Botafogo nunca mais perca. O Botafogo nunca mais vai perder uma final de Mundial. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu tenho certeza absoluta. Entendeu essa, comando? Uma pergunta que já apareceu algum outro botafoguense entrevistado, porque assim, Olha dois só que maldoso. botafoguenses se encontrar é Eu coisa odeio mais essa difícil, piada. Sabe que é a piada Explode, que mais né? me irrita é essa aí? Inclusive esse dia a gente gravou aqui que tinha 3 botafoguenses, pô. Pra você ver. Vocês importaram do Rio de Janeiro. Tá, olha só. Não, vou contar um É caso. uma maldade. Eu tenho um irmão botafoguense. Deixa claro Aí, que tá no vendo? Rio não tem botafoguense. Olha como é que é. O Rio não tem Botafoguense. Não tem, aí, é ó. mentira, né? Ela sabe que é mentira. Ó, aqui, ó, carioca aqui. Olha De só, cabo a carioca de- rabo. Lá no Engenho da Não Rainha tem tem muito botafoguense. botafoguense, tá? Eu tenho um irmão botafoguense, um dia a gente tava no churrasco de família, e aí a minha prima tava com o namorado. De repente ele falou alguma coisa do Botafogo, aí o cara, de longe, o cara falou assim, você é botafoguense? Ele falou assim, sou. Ele falou assim, você é botafoguense? Rapaz, os caras se abraçaram, A gente se ama, pô. Porque assim, dois botafoguenses se encontrar Exatamente. num evento é uma Olha coisa só rara. que bicho. maldade. Tava Isso é uma difícil maldade encontrar. que não tem tamanho. Rapaz, Ô, só... Alvernaz. Não, teve uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, cara. Eu tava lá com um monte de botafoguense, então o sargento França, acho que é sub agora. A gente reunido lá pra tirar foto. Só que a gente tava na entrada do Bellini ali, né? Onde tava a torcida do Flamengo. Aí eu até brinquei, pô, será que tem jogo? O Botafogo vai jogar aqui hoje? Perguntando pros flamenguistas. Bicho, os malditos não deixaram nem tirar a foto direito. Eles entravam na foto, abraçando e zoando. Flamenguista é uma praga, né? Tem tudo quanto é lugar, igual praga. Flamenguista é top, pô. É. E eu quero agradecer, né, pra fechar esse episódio com chave de ouro aí, agradecer a todos os nossos companheiros aí do 7º Batalhão, mandar aquele recado específico aí pra galera. Ó. Reinaldo, o Vinícius, Reinaldo é camisa do Neymar, Reinaldo. o Vinícius, o Leandro e os demais Time camaradas pesado esse aí, hein? que pediram, imploraram o Capitão Meneghel aqui. Nós cumprimos, nós conseguimos o Capitão Meneghel. O senhor sabe que no sou o Policia. ídolo? Eu sou ídolo dos praças, o 7 Batalhão. Você tem noção disso? Eu acho que ele não sabe disso, né? O Tem senhor é muito noção, né? respeitado, pode Muito ser respeito, muito é querido. irado. É, show de Bacana, bola. eu fico muito grato isso aí. E a gente quer desejar, né, muita saúde e paz. Vou roubar a sua fala aqui, né? Bastante. Pra todos os nossos ouvintes. Então, cara, sem mais delongas, vamos ficando aqui pra mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.